Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um OrangeCast, o podcast aqui do Roteiro em Orlando, e hoje temos um tema mais do que especial e vamos falar aqui sobre o Epic Universe, o novo parque da Universal incrível. E aqui eu tô com 3 convidadas mais do que especiais. A Gi, minha digníssima esposa, estivemos lá há poucos dias atrás. As 2 Rafas, que estiveram lá há pouco tempo, né? Sim, pouquíssimo, mas já estamos com saudade já. Queremos voltar. Vamos falar muito sobre esse parque incrível hoje, no detalhe de quem acabou de visitar esse parque. E agora vamos falar sobre todos os detalhes para vocês entenderem, planejar sua visita e lembrando, aqui, ó, nossa agência vai poder te ajudar. Bom, vamos lá, a gente vai começar falando por essa fase que aconteceu agora, nessas últimas semanas, que é o preview. Nós visitamos o parque antes mesmo dele ser inaugurado, inauguração oficial dia 22 de maio de 2025, o dia que vai ficar para a história, nós visitamos antes. Gi, como foi estar no preview? Qual foi a sensação de estar num parque mesmo antes da inauguração oficial? Nossa, é um mix de sentimentos, sim, mas é muito legal a sensação de, depois de tanto tempo, a gente ver um parque novo em Orlando. Porque o último foi... 99. 99. Então, é uma modernidade num parque, assim, é muito legal. E, assim, saber que vai abrir ao público ainda, é um mix de tipo, nossa, eu já tô conhecendo e já o mundo inteiro vai estar aqui. É muito legal. E ainda levar o Lucas, assim, que é fã dos temas, foi muito legal. Foi incrível. Falaremos muito sobre os temas presentes no Epic. E agora eu vou perguntar pra Rafa. Rafa, você já tá há mais de 5 anos aí trabalhando com esse tema. Sim. Você trabalhou com muitos parques que já existiam. Como é a sensação, essa mistura pessoa física e de ser a sua profissão também, de estar vendo um novo parque nascer? É muito gratificante. Eu sinto que é um privilégio. A gente já tinha a viagem marcada para Orlando e quando surgiu a notícia do preview, foi uma ansiedade, assim, em geral. Estávamos, assim, muito ansiosas e chegar lá e ver o que os nossos clientes vão ver é incrível, porque a gente enxerga pelos nossos olhos, a gente pensa na nossa família ainda e a gente pensa nos nossos clientes também. Então é uma experiência incrível, incrível. Incrível. E Rafa, você tá nessa jornada aí há pouco mais de 1 ano? Sim. No mundo, no universo Orlando, Terra da Magia. E aí você tá vendo agora de perto. Como você acha que nossos clientes vão enxergar esse novo parque? O meu olhar, na verdade, eu vejo muito as coisas com o meu olhar e pensando no olhar do cliente também. Principalmente porque como eu trabalho com isso todos os dias, eu tento ter essa visão. E eu acho que eles vão enxergar isso como uma novidade, assim, incrível, algo muito exclusivo, algo novo, surpreendente, maravilhoso. Assim, a experiência que eu tive lá foi impecável e, nossa, enche assim, meu olho de lágrimas de pensar que eu tive a oportunidade de passar por isso, porque eu já tava, assim, igual a Rafa falou, que a gente já tinha marcado essa viagem há um tempo. E a gente não ia conhecer. A gente ia 1 mês antes e não ia. Então, a gente já tava assim, ai, nossa, quando a gente vai voltar para poder conhecer? Então, quando a Universal liberou essa oportunidade, no dia que a gente tava lá no hotel, a gente conseguiu comprar. É incrível. Então, todos os clientes que tiverem a oportunidade de ir vão estar muito felizes e muito realizados, eu tenho certeza. É isso, gente. Então é assim, você estará vendo esse vídeo no futuro, tudo isso que a gente tá falando de preview já não vai valer a pena, não vai jamais valer para o que a gente tá, para sua visita. O parque abre oficialmente dia 22 de maio de 2025, aquelas datas que a gente se lembra para sempre, porque não é todo dia que se inaugura um parque. Como a gente falou aqui, o último parque grande que tinha sido inaugurado foi no dia, eu não vou lembrar o dia. Eu ia falar, nossa, que memória boa. Talvez, muita gente da gente lá talvez saiba, a Rô talvez saiba, mas eu não lembro. Mas foi em 99, que foi o Wild of Adventure, e foi em 98 o Animal Kingdom. Sim. E aí já vou emendar num outro assunto aqui, nesse balanço de forças entre Disney e Universal. Antes do Island ser inaugurado, tava 4-1 ali, né, em parques. Sim. E agora já tá 4-3. Então, Rafa, quantos dias passar na Disney, quantos dias passar no Universal agora, considerando esse... Fácil a pergunta, né? Nossa, Disney pra mim nunca é suficiente, então eu iria vários dias, eu acho que pelo menos um dia inteiro pra cada parque da Disney. Agora, Universal, eu acho que assim, os 2 parques que já existiam, o Island e o Universal Studios, 2 dias pra curtir com tranquilidade. Agora o Epic,
Principalmente se for com família, pelo menos uns 2, 3 dias. Não, Eu colocaria uns 2, 3 A dias. gente vai entrar em detalhes nessa pergunta lá no final, quantos dias para conhecer o Epic, mas Sim. mudou esse balanço de força, né? Agora são Mudou. 4 parques Disney e já 3 Universal. E depois o que eu vou perguntar para vocês também, como que tá o ranking de parques de vocês? Nossa. E uma pergunta que eu fiz pra Gi também, não vai ser agora essa resposta, segure até o final. O ranking de áreas do Harry Potter. Mas Nossa. Eu tenho o meu. pensem nisso. Uma pergunta que eu recebi muito ali no direct, todo mundo que nos procurou pra falar do Epic, foi em relação a, assim, nos surpreendeu o parque, né? Uhum. É difícil dizer porque eu vou dar minha resposta depois. Mas, Rafa, te surpreendeu? Você esperava mais, esperava menos? Como que foi essa expectativa versus realidade? Eu tentei não ver nada. A partir do Antes. momento que eu soube que eu ia ter a oportunidade de ir, eu falei, eu não vou ver nada, não quero ver nada, eu quero surpresa, porque eu quero chegar lá e ver o que é de verdade. E assim, e o que eu já esperava superou 1000 vezes, e principalmente, assim, a atração de Harry Potter. Essa, tipo, eu tava com uma expectativa muito alta e supriu ali 100%. Então, eu fiquei muito impactada, é um parque muito moderno, e é maravilhoso, né? Não tem muito o que dizer. Os detalhes do Harry Potter a gente vai falar já, mas Sim. é interessante, porque é diferente, é um parque moderno, 25 anos, 26 anos depois do último parque ser inaugurado. Sim. E você, gente, te surpreendeu? Tava dentro do que você tava esperando? Não, Como me que foi? surpreendeu. Que é isso, é um parque moderno, é tudo muito bonito. E daí, assim, você tá achando o parque bonito, aí anoitece. Fala, nossa, é muito mais bonito do que Sim. de dia. Então, cada área, cada cantinho me surpreendeu muito. E assim, igual em atração. A atração eu tava igual a Rafa. Eu não vi nada. Eu vi vídeo das pessoas, mas a atração eu falava, não quero ver pra me surpreender. E realmente, cada atração que a gente entrava era surpreendente. É o que a gente tava falando, não tem atração ruim. Então, foi algo que me surpreendeu até nisso, assim. Até o carrossel a gente achou legal. Sim. Então, foi um parque que me surpreendeu. O Rafa, o que mais te surpreendeu? Ai, do Harry Potter. E assim, eu não sou uma A área ou a pessoa... atração específica? Os dois, mas mais a atração. Mas eu não sou uma pessoa controlada que não consegue não ver. Eu fico buscando. Então, desde o ano passado, eu ficava procurando vídeos no YouTube da construção do parque. E eu ficava, meu Deus, quando inaugurar eu tenho que ir. E quando começaram a sair algumas partes, assim, de atração, de tudo, de montanha-russa principalmente, né? Porque eu tenho um pouco de medo. Então, eu consigo já ter uma previsão. Mas mesmo vendo tudo, me surpreendeu. Não Que é teve isso, nada que o não. vídeo, legal. Mas a hora Sim. que você tá ali, principalmente ali naquela fila da atração do Harry Potter, é um negócio... Sim. Parece que o seu cérebro precisa associar com tamanha grandeza. É maravilhoso. É o sentimento, É né? o sentimento, Que o exatamente. vídeo, ele pode até passar um pouco, mas quando você tá lá, é totalmente diferente. Sim. É. Aí você tem noção da dimensão, né, de tudo ali, de todos os É. detalhes, do tamanho, do que as pessoas planejaram pra quem entrasse ali e ficar chocado, Sim. né? E consegue, não tem como. E é um negócio que eu tava até pensando. Você olha, eu fico pensando quem que faz, né? Os engenheiros, todo mundo que tá envolvido ali. Porque, assim, a cada detalhe da fila, você fala, nossa, foi pensado. E, assim, não só do Harry, mas aí você vai como treinar o seu dragão. Que alguém tava falando, o que separa a fila é uma corda. Porque na época não ia ter a cordinha de aço. Uhum. Então é tudo muito bem pensado, é muito, muito demais, assim. Eu reparei até nos lixos. Tipo, Sim, nos detalhes detalhes dos de lixos. lixo, é Os verdade. lixos bebedouros, Sim. bebedouros temáticos. É muito E legal. até a máquina de você pegar o refil de refrigerante. É, Sim. Cada área tem uma personalizada. Eu achei isso muito legal. É muito É legal. incrível. E pra mim, o que mais surpreendeu, vocês falaram já, que o Epic Universe não tem atração ruim. É um negócio incrível. Assim, sendo muito honesto, os outros parques têm atrações ruins, sim, verdade seja dita. Sim. Disney tem atração ruim. Universal, Island of Adventure, a gente costuma se lembrar sempre da saudosa Poseidon, é horrível aquela atração, era horrível. Velozes e Furiosos no Universal Studios é muito ruim. Lá não tem atração ruim. E isso vai conectar muito no que a gente vai falar no final. Se dá pra fazer 1 ou 2 dias. Uhum. Ou quais atrações dá pra deixar de lado. Eu já tô dando um spoiler aqui da minha resposta, mas são todas atrações boas, porque foram feitas na tecnologia atual. Sim. E o que eu achei interessante também, que eles pegaram tecnologias que já existiam, inclusive no Velozes e Furiosos ali, que não tem graça nenhuma, só que ali gera uma emoção muito legal em praticamente todas as atrações, né? Sim. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco da parte agora mais vamos dizer, um pouco mais técnica do parque. E aí vocês somos profissionais da área, a gente Sim. estuda muito isso. Vamos falar um pouco do parqueamento.
Inclusive tem um vídeo, gente, um vídeo muito legal nesse card aqui para vocês verem tudo sobre o Epic Universe, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre parqueamento. Rafa, como que você achou aquele hub central, aquele layout? Você acha que ajudou? Você acha que é mais bagunçado em relação ao Island Universal? O que você achou em relação a andar no parque? Muito mais organizado, muito mais fácil de se localizar, principalmente por conta dos portais. Eu acho que você consegue enxergar, assim, de longe qual a distância que você tá até o outro. Você já tem uma previsão do quanto você vai ter que andar no Island e no Universal Studios. É meio que... No Universal Studios eu ainda acho um pouco melhor. Mas no Island é tudo muito... Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Você atravessa aqui e chega no outro lugar. E lá é muito mais visual. Você consegue enxergar e se localizar muito mais fácil. Sim. No Island você meio que vai achando a entrada das atrações, Se né? você entrar aqui, você entra em outra área. Se você entrar aqui, é outra. Então... Tem uns É meio bequinhos, confuso. assim, né? É. Principalmente ali em Jurassic Park, Exatamente. com Harry Potter, aí você não sabe Aí em tem qual o você do tá. Donkey Kong. E é difícil saber, King Kong, e é difícil saber no Island qual que é, que é o mais rápido. Tipo, eu vou pra Velocicoaster, é mais rápido pela Silverland ou pelos heróis ali? Se olhar no mapa, você tem mas é meio confuso, assim, né? Sim. Você gostou, Rafa, desse formato do parque com o Hub Central? Eu adorei, e eu achei uma coisa que eu achei muito legal é que você não tem noção de quantas pessoas tem no parque. Você tá ali, você não tá vendo aquela fila quilométrica que já vai te deixar mais desanimado se você... não tô afim de pegar uma hora de fila. Você só vai descobrir quando você entra. E eu achei muito legal essa organização de ser tudo bem separadinho e todos com um portal pra você... Passa por ali, você se sente entrando realmente em um mundo. Eu achei isso incrível, eu achei uma organização maravilhosa. E eu achei o parque bem plano, assim, essa parte... É como se fosse um círculo, né? Que é tudo meio que em volta do centro ali, né? Então, eu achei que foi... É o que você falou, muito bem é organizado. interessante mesmo. Porque você vai ali no Hub Central, você fala, nossa, tá mó vazio. Aí você entra nos mundos e fala, nossa, tá todo mundo aqui, né? Tipo, meu As Deus. pessoas estão aqui. É verdade. Eu achei super interessante. Lembrando aí, pra quem tá começando a estudar o Epic Universe, o Celestial Park, que é a meiuca ali do parque, né? Que é esse hub central. E que eles contam como se fosse uma área, né? Então, são 5 lands, né? Que eles estão... É lands que eles estão chamando, né? Lands. Lands. São 5 lands que você fala, porque o hub central, inclusive, é uma das lands. Que é onde fica o carrossel, inclusive. Que é onde fica o carrossel e fica a Stardust, que a gente vai falar Nossa. em breve aí. Mas essa land dá acesso, assim, às 4 outras áreas. E eu vou falar uma coisa, assim, sem embasamento nenhum, assim. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas tem uma cara de parque pronto para expansão. Eu concordo e tenho altas expectativas. Principalmente ali pra área do Harry Potter, eu acredito que vai ter uma Que vai ter uma expansão, é verdade. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no futuro, talvez vocês falem que, nossa, Pedro, já tem. Tá bom, tudo bem, gente. Mas hoje Hoje não tem. notícia Você nenhuma tá profetizando. Estou profetizando. No dia de hoje não tem nenhuma informação. Porque tem uma área ali do Harry Potter, já a gente começa falando nos detalhes das áreas, mas aquele fundinho ali do circo à direita, aquilo tem cara de atração, né? Eu não sei se já tá planejado. Talvez já esteja planejado, mas eu não tenho essa informação. Não, mas provavelmente, viu? Tem muita cara de atração mesmo. Parece que tem até fila. Se não né? tem, uma fila. Tem algumas arinhas, assim, que você fala, putz, ali cabe o negócio. E realmente, 13 atrações para um parque dessa magnitude não é muita coisa, né? Embora sejam todas boas, é um parque muito legal, mas tem cara de expansão. Não sei nada sobre isso, mas imagino que no futuro deva ter uma expansão aí desse parque. Chegou a hora da gente falar das lands. Então, falamos ali do Celestial Park. Acho que podemos começar pelo Celestial Park. Sim. Eu sei que a Gi não foi na Stardust. Nossa, eu passo. Rafas, ambas foram. Sim. Rafa é corajosa, Rafa. Eu? Você não é? Não. Tipo assim... Mas você vai. É porque o meu querido noivo, digníssimo noivo, ele fala, você tá aqui, você tem que ir. Você não tem escolha. Eu falo, Errado, ele não tá. Eu falo, tá bom, tudo bem. E eu nunca me arrependo de ir. Eu, assim, todas Mas que eu não fui é que até você hoje... fica Não, e assim, ai meu Deus, eu quero repetir. Não quero, já fui. Tipo, agora Passou. não vou mais. Mas eu ainda não fui na Velocicoaster. É uma coisa que ele não conseguiu me convencer. Vou falar da comparação entre Stardust e Velocicoaster na minha opinião, tá? Mas você foi também na Stardust? Foi. Eu não esperava que ela fosse do jeito que ela é. Como eu disse antes, eu vi muitos vídeos, e eu não tive essa percepção de que era algo tão radical. Porque... Você vê, sabe o que engana? Você vê as crianças ali. Você fala, esse molequinho tá indo. Não é nada. Exato. É a pior coisa. E você vê muito trilho.
Então dá a impressão que você só vai ficar subindo e Tipo, descendo, subindo e descendo, tipo tudo Zinc, bem. né? Tanto que quando eu olhei, eu falei, tá bom, eu vou primeiro em uma e depois eu vou na outra. Só que na hora que eu sentei no carrinho, eu falei, eu não vou na outra. Porque aí eu já percebi onde que era a trava, eu falei, meu Deus. Aí quando eu vi, tinha, como que se diz? Parafuso? Os parafusos, aí eu falei, gente... Mas eu já tava lá, né? Aí eu fui. Aí quando eu terminei, eu falei, gostei, mas não vou de novo Tá agora, bom. de novo não. Tá bom, uma vez tá bom. Uma vez por hoje, tá bom. Quando eu voltar, eu vou mais uma vez. Mas assim, é muito boa, mas É muito radical. é muito Você radical. achou mais forte do que a Velocicoaster? Eu nunca fui na Você nunca foi na Velocicoaster. Velocicoaster, tá. Nunca. Não. Você foi... São duas versões. Tem uma verde e amarela. Sim. Você foi na amarela. Fui na amarela. Você foi em qual, Rafa? Então, eu não sei. É porque Porque pra mim não era é culpa tipo... sua, é parecido. Porque eu achei... Na minha cabeça Ó. não era nem verde, era amarelo e laranja. Não A achei que era direitinha é verde. verde, a esquerda, mas você não sei se vai lembrar. Não, eu fui aqui. A Fui na esquerda. Na esquerda, então É, é yellow. a amarela. É yellow. Uhum. Ela é a mais forte, a amarela? Não, é assim, é parecido. A verde é um pouco mais intensa. Entendi. Eu perguntei no começo da atração. Perguntei pra um dos funcionários, eles estão super felizes, né? Eu até brinquei que tá parecendo todo mundo tá na Disney lá. Os funcionários estão super sorridentes, super, felizes. Batendo palma. Batendo palma. E eu perguntei pra ele, falei, qual que é a mais tranquila? Ele parou assim, pensou, ele falou, yellow. Mas sabe quando parece que a pessoa só falou, eu vou não falar é. pra ela, só pra ela ir? Só pra responder Porque uma coisa. a mesma Não é coisa uma de diferença tão intensidade. grande. Mas Você foi nas duas, né? Fui. Eu achei a verde... É que é isso, eu ouvi o cara falar antes. Aí, às vezes você vai meio predisposto a achar, mas eu achei realmente um pouco mais intensa. Uhum. Mas Nossa. você diz, tipo, de velocidade, de força ou de parafuso? Eu acho que a outra tem mais partes sem acontecer nada. Ah, tá. Acho que a verde tá o tempo todo acontecendo alguma coisa, igual a Velocicoaster. Nossa. É porque Nossa, a que moça impressão. também falou, quando a gente perguntou, ela falou, não tem diferença nenhuma, vai em qualquer um. E ela queria que eu fosse no É verde. muito parecido. Aí eu falei, não, vou no outro. Não. Na minha cabeça era o amarelo, que era mais fraco. Eu falei, não, vou no amarelo. Tô na amarela. Ainda bem Não que vou você no seguiu o outro. seu sentir. Não vou. E a sensação de ver as pessoas do outro trilho? Não vi nada. Vocês não, Eu também não. Vocês não viram? Pô, dá quase pra encostar a Eu mão. não consigo Nossa. abrir o olho. Eu Eu- fico, tipo, só me concentrando. Que horas que isso vai acabar? Meu Deus. Tipo, Pra mim foi um choque. Você vê em vários momentos as outras pessoas. Tem filmado, inclusive, a gente tem um vídeo. Você olha pro lado assim, tá outro carrinho, aí no looping, parece que isso vai dar um touch, assim. Sim, eu não Eu acho que tive eu ia ficar coragem. apavorada se eu tivesse visto isso. Não sei, eu acho que eu fiquei tão apavorada quando primeiro eu descobri que a trava era só aqui, eu não sabia. Nossa, Eu pra vi tanto mim vídeo, eu não isso- sabia disso. E- Ah, ela não é assim? Não, é só na Nossa, cintura. Não, é igual Pra pra mim, mim acabou. acabou. Então. Aí eu já não vou. Aí, Não faz Ela vem de sentido. cima, mas é só na cintura, né? Sim, não tem um só na ombrinho E cintura. não é uma igual coisa da meio Hulk. cintura Porque eu pra gosto de baixo? segurar. É. Algo assim que a cintura é bem pra baixo, eu não sei. Parece que ainda não fica aqui. Fica, tipo, É. na sua perna, assim, só. É Ai, tanto não que sei, pra é mim meio não desesperador. faz sentido eu não segurar. Por isso que eu nem arrisco. Eu não... Tem você segura aqui assim. não, Que gente, vocês isso? são muito doidos. eu tenho a impressão É. que vai abrir. Eu tô segurando também. assim, de tanto que eu puxo. E o segurar, entre nós, não adianta nada, né? Não. Se Exato. abrir o negócio, Mas eu vou segurar com muita força. Eu fico me imaginando pendurada, Nossa, sabe? eu também, Rafa. Na minha voando. e cabeça tem um eu vou desejo vai dar muito certo. forte de viver, você vai conseguir segurar. E o pior é que eu gosto de me sentir estável. Então, assim, eu vou em todas, se você me colocar, que fecha aqui, assim, pra mim tá incrível, porque eu tô segura. Só que nessa, eu inventei de colocar o pé na paredinha, na Sei. frente. Então, eu Pra dar uma tava emoçãozinha a meio... mais. Não, só que aí na hora eu nem pensei. Eu apoiei, só que aí quando eu apoiei, eu fiz força. Então, quando eu fazia força, eu subi ainda mais o meu corpo. Então, a hora que virou, que eu senti, eu falei, eu vou voar. Eu só gritava, eu vou voar daqui. Meu que corpo vai aflição. voar. Nossa, meu coração acelera só de imaginar. Vocês são Mas doidos. assim, a sensação é boa. E é uma montanha-russa gostosa, porque, diferente da Hulk, por exemplo, ela não bate sua cabeça. Ah, não, Ela ela é super desliza, tecnológica, é outra coisa. O que Aquele faz que falta vai. aí, que vocês estão falando do cinto, e que eu entendo também, aquele cintinho que tem na Hulk. Aquele cintinho dá dá um conforto psicológico a mais, né? Sim. Sem dúvidas. Mas a verdade é que não precisamos nem falar, que deve ser tão mais seguro do que a gente pode imaginar. Uhum. E deve ter tanta coisa ali que... Mas, que você pensar mas em é atração. estranho, né? Você fala, se isso aqui abrir... Porque né? se pensar em atração muito mais tranquila, qualquer coisa ela já para. Não, e essa atração, ainda que você tá sentadinho, você pega a manta do SeaWorld, é a mesma coisa, né? Uma trava, só que você é de Nossa. frente pro chão, né? Então, Incrível. Pra mim eu foi amo. horrível É, eu essa. gosto. Essa eu gosto. Foi horrível. Nossa, Horrível eu pra também, mim. eu- A manta, nunca a mais. manta tem, Nunca intenso. mais. A Mako eu não também. tive coragem de ir. A Mako a gente não gosta. Eu não gosto. Mas eu fui. A do SeaWorld eu fui Mako, fui na Mando, mas pra nunca mais também. Ah,
Pelo Eu menos não foi uma gosto vez. da sensação de queda. Pra mim. Não, Nossa montanha-russa é bem comum, né? Então. Eu te entendo, porque É. eu tenho pavor de altura. Então, assim, Então é o isso. meu problema não é o looping. O looping. Não, Eu sou faz. do seu time. O problema É uma hora que se você olhar, você tá lá em cima, você fala, meu Deus do céu, o que eu tô O fazendo que eu aqui? tô fazendo aqui, exatamente. Eu tenho medo da torre do Hollywood É. Studios. Nossa. Porque você. Tipo, eu vou, mas E eu vou agora, eu tenho a maioria medo das também. atrações das montanhas russas, elas estão com essa... Esqueci o nome técnico agora, mas elas são... Elas já começam aceleradas, então não tem aquela sensação da subidinha. Então torna mais Sim. intenso. Sim. E a Mas- Stardust tem bastante disso, Tem, né? ela reacelera em vários Nossa, lançamentos, acho que chama. São E vários vários, lançamentos. né? É Vários. muito legal. Você e... tá, tipo, na intensidade do Ai, quando nada. você acha que passou de novo. Vocês são A doidão. Velocicoaster faz isso uma vez só, né? Faz. Eu acho que são 3 lançamentos na 3? Stardust. Acho, tá, gente. tá. Posso Nossa. estar falando, mas é muito legal. Bom. Sim. Enfim, é uma atração para 1,22 m de altura. O que depende da criança, claro, depende da... Mas o Lucas, que tem com 6 anos, 7 anos, já tem essa altura já há um tempinho, né? Então aí, uma criança de 5 anos alta, uma criança de 6 anos, aí já vai, só que o Lucas não foi. Então isso é Não. importante, gente. Não é porque a criança pode ir que ela deve ir. Que ela deve ir, Então, exato. analisem isso, mas é uma coisa que eu sempre penso. A gente entra ali na montanha-russa, a gente não foi, aí você vê as criancinhas, fala, pô, a criancinha tá indo. Mas é isso, é o que faz bem pra cada um curte. E agora eu vou falar. Stardust, pra mim, é melhor do que a Velocicoaster. Eu achei... Em que Eu acho que é sentido? pau a pau, assim, em termos de intensidade, em termos de quão legal ela é, mas você ter o outro carrinho entrelaçado ali é muito legal. É a experiência em si, né? É diferente. a Embora visão. vocês tenham fechado o olho, mas em vários momentos tem um relançamento ali, o segundo lançamento, as duas se juntam e elas voltam a acelerar juntas. E aí elas passam todo o restante de percurso juntas. E aí tem o parafuso lá no alto, parece que você vai dar um touch. Não sei se vocês lembram da época que tinha a Duel Dragons do Isle of Adventure. Sim. A Duel Dragons Ah, eram 2 montanhas russas que se entrelaçavam. Só que era diferente, porque primeiro, no início, sim, elas saíam juntas e tinha só um looping, assim, que elas se encontravam. Era só um momento. E depois de um tempo, eles deixaram de lançar juntas também, porque eu não sei se aconteceu alguma coisa ou foi o risco de acontecer alguma coisa. Na época não tinha detector de metal. Eu não sei se eles previram de voar alguma coisa de um carrinho no outro ou se em algum momento voou. Então não tinha mais essa sensação. Isso eu achei demais na Stardust, então por isso eu achei que é melhor que a Velocicoaster. Vou ter que ir de E novo. aí vocês vão ter que ir na Velocicoaster pra ver se Eu isso que já tô falando é coloquei verdade como ou uma não. meta. Eu falei, se eu fui na Stardust, eu Não, vou na tem que ir. Velocicoaster. Tem que Porque a ir. Velocicoaster só tem uma altura. É. Um momento que ela sobe, uma- então... É estilo, assim, não tem Vou uma ter que é muito coragem. mais radical que a outra. Acho que é o mesmo nível de radicalidade. Mas o estilo da Stardust eu acho um pouquinho mais divertido. Eu vou ter que ir de novo, então, pra ir com os olhos abertos, pra eu conseguir enxergar. Olho aberto aí nessa atração vale muito a pena. E nessa mesma área, que é o Celestial Park, tem o carrossel. Vocês não foram no carrossel, né? Não. Não precisamos falar muito aqui sobre o Não. carrossel, mas muito legal o É carrossel, bonitinho. Né? Bonitinho. Uns bichinhos bonitinhos. É. Musiquinha É agradável. uma música legal, que aí começa a musiquinha, parece que os carrinhos estão dançando. A atração à parte é uma cúpula muito bonita que ele dá ali um Que a chance pro meio, né? E a noite fica mal bonito, iluminado. É Uma mesmo. cúpula, ele faz ali dentro daquele meio do Celestial Park, ele é uma das partes arquitetônicas principais, né? Sim. E aí você olhando, você vê o Williams ali, é bem Icônico. com as fontes, Aquela área é muito bonita. É muito bonito. E todas as lojas ali da área são muito bonitas que a gente entrou pra conhecer. É tudo muito bonito. A Cada loja loja. do mar ali é muito legal. Né? Muito legal. Nossa, também a loja de doce eu achei incrível. Linda. Eu tive até que comprar, porque o cara me convenceu muito, assim. Fez esse esforço. Porque assim, eu falei assim, eu vou entrar aqui pra conhecer. Aí entrei lá, é tudo tão bonito, o pessoal tá tão simpático, as pessoas estão querendo, tipo, conversar com você, entender, saber o que você gosta. Eu falei que eu gostava de caramelo, ele começou a me mostrar um monte de coisa. E falando, você precisa provar esse, precisa provar aquele. Então, assim, além dos detalhes das lojas, eu senti muito isso das pessoas também, né? E que dos se funcionários. mantenha, né? Porque é muito comum. A gente vê em sim. qualquer tipo de negócio. Você vê, lançou uma sorveteria. Uhum. Você vai no início, como eles acabaram de ser treinados em algum lugar e tal, a coisa é muito legal. Muitos negócios perdem ao longo do tempo esse chance, né? Então, que se mantenha lá, né? A gente sempre brinca, né? Que a Disney tem um nível de serviço incrível,
O SeaWorld, as pessoas não nos Nossa. tratam muito bem lá. A gente nunca foi convidado pro SeaWorld por nada. Agora que a gente não vai ser... Adoro o SeaWorld, adoro as montanhas russas, mas não tem como comparar com o nível de serviço da Disney. Não. E Universal tá, na minha opinião, no meio termo. Só que agora no Epic me deu uma sensação Disney, realmente, né? Sim. As Tá pessoas lá. estão muito felizes trabalhando lá. Isso é muito legal. Muito, É. muito. E até a questão de se combatendo palmas antes Sim. e depois, quando É termina a muito legal. atração. É. Nas lojas, todos sorridentes, super Sim. solícitos. E é mesmo. Muito bom mesmo. É isso. E quem não perdeu a magia foi a Orange Viagens, nossa agência. Então, nesse QR Code, a gente... Gostaram do gancho? Nossa, adorei. Muito bom. Nesse QR Code, você consegue falar com a nossa agência para planejar a viagem para o Epic Universe, para todos os parques Universal, Disney. O que mais, meninas? O que mais a gente faz? Cruzeiros Disney. Nossa, cruzeiros Disney, cruzeiros Royal Caribbean, Norwegian. Norwegian. Exatamente. Sim, guia Todo o virtual, Brasil, tudo. Caribe, tudo que vocês precisarem. Ó, a melhor equipe do Brasil tá na Orange Viagens. Mira a câmera aqui para esse QR Code para ter acesso ao nosso WhatsApp. E na descrição desse vídeo você também terá acesso a essa equipe. Venha falar conosco para planejar sua viagem para o Epic Universe e para todos os outros destinos que você quiser levar a sua família. Agora vamos falar sobre uma segunda área. A gente já falou da primeira área, Celestial Park. Sim. Uhum. Eu vou pensar na ordem aqui. Eu ia falar do Mario, mas o Mario gera muita curiosidade. Eu vou começar pela área dos monstros, que é a área que eu tava mais despretensiosamente visitando. Uhum. É uma área com personagens com uma conexão um pouco menor, né? Emocional, pelo menos comigo e com a maioria. É. Vou começar pela Rafa. Rafa, Tá. o que você achou dessa área dos monstros? Eu estava ansiosa por ela, eu confesso. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de coisas de terror, mas não sei, eu estava curiosa em Sim. saber como que seria. Me surpreendeu. Me surpreendeu É. bastante, principalmente a atração dentro do castelo do Frankenstein. A montanha-russa do lobisomem eu amei também. É super legal, né? Gostei Gostosa, muito, sim. gostei É. muito. Só que eu não sei, pode ser impressão minha e da pessoa que tava comigo. Mas a gente sentiu que o carrinho da frente, nós fomos no segundo carrinho. É que tem 2 pessoas na frente e 2 Duas atrás do atrás. mesmo Sim. carrinho, né? A gente sentiu que o primeiro, ele rodou muito mais. O nosso não rodou tanto. Sim. A gente queria que tivesse rodado um pouco mais. Ah. Mas foi ótimo, Vamos pesquisar maravilhoso. sobre isso. Sim, sim. Ó, então vamos para ajudar aqui no entendimento. Esse é o nome aqui da atração do lobisomem, que é a montanha-russa, e essa é a altura que você precisa ter para estar nessa atração. O Lucas amou. Não, ele foi... Para ele foi a montanha-russa preferida. Você Ele não foi nas ficou 2 tonto? atrações? Ele não Foi. ficou? Foi? O Fui que nas você achou 2. da atração do Frankenstein? Esse é o nome da atração do Frankenstein e essa é a altura exigida. O que você achou, Rafa? Eu adorei. E assim, fazendo até um comparativo dela com o castelo de Hogwarts, né? É bem parecido, né? A tecnologia, Sim. o banquinho, mas é completamente diferente, né? Sim. Além do tema, porque é novo. Então, são- assim, a É. qualidade do telão, dos animatronics que tem ali. Não sei explicar, foi surpreendente, porque eu também não tava esperando nada. Eu falei, deve ser uma coisa tipo, assim mais bobinha. Pensei, né? Aham. Não sei, Ah. eu falei assim, vai me dar mais medo do que ser legal. Eu pensei assim. Só que foi incrível, achei incrível o E a jeito. fila é legal, né? Nossa, muito, é muito perfeito, imersivo. né? E os detalhes, assim, eu fiquei, gente do céu, como que eles fizeram isso? Como eles pensaram nisso? E eu adorei. E a do lobisomem eu gostei também. Tive essa mesma impressão que a Rafa, de ficar girando o carrinho da frente mais do que o meu. Só que não ia ser uma atração que eu consegui fazer muito, porque eu saí de lá meio tonta, A assim. gente foi uma vez e... Não, É, e eu uma sei. vez, é A que Lu- é isso, o Lucas amou, então ele ficava, mãe, vamos de novo, vamos. Falei, Lucas, não aguento, eu tô muito tonta, filha. É incrível, mas dá incrível, uma tonteria, né? assim. Dá um enjoinho, né? Mas eu achei ela até radicalzinha, assim. Não ela super radical, ela tem um- rapidinha, né? Ela tem um quê de Guardiões da Galáxia, né? Sim. Tem. Tirando, não tá dentro do lugar, não é aquela coisa, não é uma comparação, mas a física do carrinho é a mesma, né? Você vai Exato. girando e tal, é incrível. Eu não Sim. tive essa sensação do outro girar mais, mas Uhum. vou observar, dá pra ver nos vídeos, inclusive. Sim, Dá, né? dá também. E a Gi, eu enganei ela, na verdade, não foi de propósito, mas eu fui na do Frankenstein antes da Gi. É assim, eu sou muito tranquilo com... Eu vou em absolutamente todas as atrações que existem, eu sou super tranquilo. Você não sei lá, sente medo eu nenhum, confio assim. no Ele engenheiro fala, eu lá confio no e- engenheiro O e engenheiro fala. que fez é um engenheiro melhor do que eu fui engenheiro, então eu confio nele. Eu não tenho medo. Então eu saí da atração, o monstro não me assustou. Queria dizer A dinâmica era a mesma do Forbidden Journey, né? Sim, Isso. Forbidden Journey. E aí eu achei ok, fiz os stories e a Gi acreditou. Achei tranquila, mas achei meio sem graça, mas pela parte tecnológica vale a pena ir. Aí no dia seguinte a Gi foi.
E ela ficou Nossa, desesperada, né? Ficou Você não gostou? Desesperar. Não, eu gostei, ela é muito boa. Só que assim, do jeito que ele falou, eu falei, nossa, deve ser mais de boa que o castelo, né? Uhum. Porque o castelo você meio que vira, né? Você vai, deu, de boa. Falei, Pepe, não existe de boa nesse brinquedo, porque é isso, é um brinquedo novo, então. Aí você tá, tipo, empinado olhando o Drácula, aí você vai pra trás, aí tem um lobisomem. É muito doido. E você meio que vira de ponta cabeça. Eu saí meio assustada, sabe? Tipo, eu fui assim, que é isso? Dá pra segurar? Eu fui assim. Mas e ela é radical. Mas eu gostei, ela é muito boa. É, Sim. eu Mas gostei ela é também. intensa. E é uma fila incrível, a tematização. Acho que agora na ordem a gente pode falar área a área, e vamos fechar essa área, inclusive, em relação à imersão ali. Sim. São essas duas atrações, certo? Sim, Não tem mais sim. atrações ali. Tem uma terceira atividade, que é uma de maquiagem. Uhum. Não sei se vocês viram alguém maquiado. Eu vi. Eu vi um outro Eu vi. Frankenstein. Sim. Eu fiquei assim, Sim. meu Deus. $45 a maquiagem, a gente não fez. Nossa. Passar. E aí, falaram que mais pra frente vai ter, inclusive, roupa. Tipo o Bibi de Bob de Boutique de monstro, assim. Ah, legal. Então, por enquanto, é só maquiagem. Sim. Então, uma área com duas atrações. E tem personagens, né? E tem os É personagens. muito legal. Eu Tem o fiquei com Homem medo. Invisível. É. Eu não vi nenhum. Você não viu? Eu vi o Homem É que o Homem Invisível. Invisível, trocadilho. O Homem Invisível, você não... Não é que como ele tá vestido, você vê. Então tem o Homem Sim. Invisível, tem aquele outro que vai colocar na edição ali, que fica bem pertinho, na direita ali do Frankenstein. E tem o Meet and Greet com o Frankenstein também, que a gente não viu também, acho que no dia não estava rolando. É. Não vi, não vi. Então Zero é uma sei. área de duas atrações. Vocês As foram duas de muito dia ou à boas. noite? De dia. No dia que eu fui, essa área e a do Como Treinar Seu Dragão ia fechar mais cedo. Ah, tá. Aí eu Ah, fui, sério? aí eu fui de dia. Mas, assim, entrei em tudo lá, nas lojinhas, no restaurante. Inclusive, achei o restaurante muito legal. Não sei se vocês chegaram a ver. A gente só passou, Só- não é. fomos. Tem muitos detalhes. Você muitos comeu lá ou detalhes. Não, eu Ah. fui só pra conhecer. As cadeiras, todas temáticas mesmo, como se fosse de terror, assim. É que eu não sei Sim. explicar agora, mas com crucifixo, assim, na cadeira. A luz bem escura. O pessoal, os garçons, assim, meio... As pessoas que trabalhavam lá, né? Mais com essas roupas mais temáticas de monstro, assim, achei bem legal, achei interessante. E só não gostei muito do cardápio, né? Porque são coisas de monstro. Você chegou aí à noite ou não, Rafa? Não, foi de dia só também. Tá. Por que eu tô falando desse negócio de dia e noite? Porque tem uma diferença muito grande. Sim. O parque como um todo, ele se transforma muito à noite, né? Vocês estiveram lá durante a noite. Sim. E essa área especificamente, pelo tema sombrio, vale a pena... Aí tem que ver o parqueamento, né? Mas eu deixaria pra noite essa área, é uma área Uhum. legal. Fora essa questão, mas imagino que tenha sido uma questão do preview, né? De Uhum. ter fechado mais cedo. Deve ser. É, E eu não sei nem imagino- que horas fechou, porque só tinha uma placa, assim, essa área vai fechar mais cedo, então aproveite então agora. aproveita. Mas é uma área que vale a pena deixar pra noite. Né? A gente Nossa, passou a noite. A gente achou ela muito mais legal à noite. Uhum. Como chama aquele negócio que solta o fogo? Redemoinho. Redemoinho. Eu fica- achei incrível. Vocês viram ligado? Aham, Super legal, eu né? achei incrível. Eu falei, Muito gente, legal. é muito real, né? É Parece real. realmente que tá pegando fogo. Sim, É muito legal. é muito legal, fica linda. Então essa área é uma área incrível, a gente começou por ela, novamente, era a hora que eu menos esperava, assim, não se Sim. tornou a minha área preferida, mas uma área que eu gostei muito. Né, que são duas atrações muito boas, Sim. né? É uma área que... Exato. E essa, inclusive, eu já falei, mas recapitulando, a montanha-russa do lobisomem se tornou a preferida do Lucas, assim, é a que ele mais gostou. Mais do que a do Como Treinar o Seu Dragão. E mais que o do Mario, E mais do que a do Mario, que em teoria seriam temas mais amigáveis pra ele, mas ele curte a coisa da montanha-russa, foi a que ele mais gostou. Sim. Então é uma área, embora de monstro, infantil também, né? Não é um negócio suficiente para dar medo nas crianças, né? sim. A atração, talvez. A atração depende da depende criança. da criança. O depende Lucas da talvez não Não gostasse. ia gostar. E aí vamos chegar na segunda área agora que a gente vai falar, que é de como treinar o seu dragão. Você já assistiu, Gi? Já assistiu, né? Já. Vocês assistiram o filme? Sim. Vocês gostam? Amo. Gosto. muito Não é meu bonitinho. preferido, mas eu acho fofinho, É assim. fofinho, é. É bonitinho. Assim como eu já vou contar pra vocês, que eu nunca assisti o Harry Potter, nenhum. Isso é um pecado pra muitos. E Tô te gosto julgando. muito das áreas. A área do Como Treinar o Seu Dragão também independe Sim. de você ter assistido ou não o filme. O importante acho que essa é uma informação já de planejamento. É a área mais infantil, junto com o do Mario, mas é uma área para até crianças menores, né? Sim. E isso a gente vai falar depois, na hora que a gente tiver já nos questionamentos gerais, o quão kids-friendly é o parque, mas kids pequenininha. Né? Sim. Não Sim. kids Lucas, kids Tá. de 2, 3 Tipo anos. Olivia. Sim. Tipo Olivia.
São três atrações nessa área, que é aquela que rodopia no ar, a montanha-russa e também um brinquedo de água. Vocês foram nas 3? No de água, não. Vocês não foram no de Já era água? final do dia, eu falei, vou ficar molhada, porque eu vi seu story. Ele tava bem molhado, eu falei... Não molha nada, podem ir, não molha nada. Não, tem que ir, assim, mas se planeja. Se planeja pra ficar molhado, Vai com mas uma capinha de chuva. Exato. vai. Ou você vai ficar molhado ou vai com uma capa de chuva. Sim. A hora que a gente tava entrando nesse de água, o cara perguntou, vocês estão preparados pra ficar soaked? Soaked, né? Que é Soaked. completamente molhado. Aham. A Gi falou, não sei. Falou, o que você tá fazendo aqui? Mas brincando. E aí, só que assim, gente, tem uma coisa na vida que vocês já devem ter percebido. Atração de água, muitas pessoas se molham, mais ou menos, mas tem uma ou duas pessoas que se ficam molham muito. completamente molhadas. São selecionados. E quando você assim. viaja em grupo, sempre você sabe quem que vai ser essa pessoa. Não foi nem eu, nem a Gi, nem o Lucas, foi o cara do nosso lado. Nossa senhora. É uma hora que vocês não foram, mas é uma hora que... Não é um balde que é, mas É meio que o balde, um assim. jato de água assim, Que ele dó. ficou completamente molhado. Tipo, parece que mirou nele e falou, vai E ser é você. onde eu estava. São 4 bancos, eu estava nessa ponta e ele entrou, eu vim pra cá. Então teria Meu sido Deus. eu. É. Mas Aham. mesmo nós nos molhamos, né? Sim. E é legal porque vocês viram como é a atração, né? Aquela atração que coloca o que tem de pior em nós, né? Vocês me molharam, agora eu vou te molhar. É o lado competitivo, Exatamente. rancoroso. Então, Exato, você é. molha o outro, é muito legal. É isso, não tem grandes... Não é zero. Não é tipo um Rio Bravo que desce, não tem Não. nada e nem trava. Acho que não tem trava, né? Não, você senta e É. vai atirando, assim. Ela é super rápida, inclusive. É. Não é? Não, acho que dá, tipo, 1 minuto É de rapidinho. atração. Mas No- molha bem. Mas um molha minuto. bem. É, Lembra que a gente foi? A gente acabou não indo. No Legoland tem uma atração parecida. sim. É, de um É molhar tipo o outro. você lutar com o outro barco e ficar molhando o outro. É uma coisa, um princípio bem básico e muito que não tem erro. Né? É. Você molhar o outro não tem o que dar Criança errado. adora, né? É. Essas No- coisas. O Lucas curtiu, nossa, mas, ele amou. gente, molha muito. Se vocês não Molha. estiverem dispostos a se molhar, Vai com uma não sei, capinha. até uma atração que potencialmente fecha em dias Sim. muito Ah, frios, pode né? ser. Porque realmente molha muito. Sim. E aí saímos dessa atração, temos outras 2. Nas outras 2 vocês foram? Sim. Como que a gente vai chamar essa atração que gira? Eu não sei, é tipo um... Dragão voador. Dragão Esse voador, dragão é, vamos chamar de dragão voador. Na minha visão. Então, a edição já colocamos o nome oficial e a altura da que molha. E agora o dragão voador, Sim. pra gente, todos nós fomos. Sim. Vocês gostaram? Me surpreendeu. Também. A altura, Sim, Gente. Parece inofensivo. exatamente. e assim, você vê pessoas, porque é todo mundo meio que junto ali, né? É. Eu tentei ir no meio, porque são 3. E aí eu sentei no meio e eu percebi que quem tava do meu lado, na ponta, sobe muito mais. Eu já senti E que você foi ficou muito mexendo na alto. asinha pra... Nunca! Claro que eu fiquei não, segurando como se fosse a minha vida ali. Eu Eu também. falei, eu não posso girar. E o cara da minha frente dando cambalhotas. Nossa. E aí a minha amiga, segura a asinha, senão você vai dar cambalhota. E eu fiquei lá, crente Eu que não ia fui também, acontecer tô nada. Deu girando. tudo de E no si. final, que ele para com você lá em cima, olhando pra baixo. Gente, minha mão tava escorregando. Eu acho que eu tava tão nervosa. E eu assim, meu Deus, eu não vou cair. Meu Deus, eu não vou cair. Mas deu tudo certo. Parece que você tá controlando a sua vida, né? Sim, é você, sim. tudo depende de você ali. Sim. Se você soltar, já Se era. você mexer sozinha. Gente, Eu sim. fui nessa ponta. Você foi na que eu, ponta? Aí eu fiquei alto e eu falei, meu Deus do céu, eu não tava esperando Não. dessa altura, olhar pra baixo, assim. É eu não- legal, você vai mexendo na asinha. Mas ela é mexendo. Fiquei. Rodou? Ele não roda, ele não chega a dar... O cara deu a pirueta? Aham, deu uma rodada. Então, Ah, eu não falei consegui pra dar você, o cara da minha frente, ele foi assim. Sim. Gente, Eu falei, não sabia, eu só fiz assim e assim. Porque Ia você rodar. vai, Não. daí... Aí Eu dá só- uma pirueta, eu falei, meu, que... E eu tava igual, eu falei, se eu mexer essa asinha, eu não vou dar pirueta, eu não quero dar pirueta Ah, eu achei que no ar. você quisesse, não. Pelo amor de É, Deus. o Lucas não foi, né? É pra criança, mas tem a sensação de altura, né? Tanto que ele viu sensação no de altura. vídeo, ele falou, legal, acho que eu É. vou na próxima. E aí temos a montanha-russa. É. A montanha-russa também está aí o nome oficial e a altura. Todos Achei nós perfeita. fomos. Você gostou? Sim. Também. Amei. Amei. Maravilhosa. Amei, maravilhosa. Vocês acharam que tem alguma semelhança com o Slink de acelerar e tal? Eu entendo a sua comparação, porque eu acho que parece que é um trilho leve, assim, tipo, que o Sim. Slink vai assim, eu acho que dá a mesma sensação. Mas não é igual, mas eu achei essa mais radical. Mais radical, Eu achei Ela incrível, é mais eu forte, amei. né? ela é mais Tanto forte. que ali deu a primeira arrancada ali, eu falei, mas não era de criança? É. Tipo, como assim?
Tanto que Vai. o Lucas não gostou dela, ele achou muito rápida. E É o que ela tem Weasley- uma descidona, assim, que dá uma força grande ali, ela acelera Tem bem. uma curvinha, É, né? Que você fica bem. exato. Eu falei, eu vou cair. Mas esse, pra mim, é o melhor tipo de montanha-russa. Não é alto, não é, É, looping, eu também. entendeu? É É o que eu rápido, gosto. é legal, sim. a sensação que dá na barriga é gostosa. Sim. Eu gosto assim. Eu Também. achei incrível. É uma área ó, de 3 atrações, aí tem o teatrinho. Uhum. A Rafa foi? Nenhuma das Rafa foi. Não. Ó, teatrinho dos dragões, dos dragões adorei. Eu também. Achei Muito super legal. legal. E é rapidinho, assim, é um teatrinho Exatamente super 15 legal. minutos. É um teatro contando parte do filme ali, da história, e tem algo que não aconteceu no nosso, mas que a gente viu várias pessoas postando, que é o dragão voando ali, né? O Sim, Banguela Banguela voando. voando. sim. Eu tava pronto pra filmar, Não acredito. não pode filmar, mas eu falei, nessa hora vale a pena só dar uma Ele tava filmadinha, com óculos, assim. mas a gente não filmou, e porque ele não passou, mas é um show muito legal, vale a pena. Por que será que não passou? Eu acho que tava. No dia anterior, a gente foi 2 dias. No dia anterior, a gente tava preparado pra ir às 5h30, que era o último horário. E não aconteceu o show por completo. Não aconteceu. Foi cancelado. Então, acho que era alguma questão técnica que ainda estão ajustando. Mas é o Banguela voando com o soluço ali por cima. Mas essa coisa à parte é um show muito legal, Sim. vale a pena. Ele ocorre em alguns horários no dia, não sei quantos vai ser quando estiver oficialmente aberto, mas normalmente 4, 5 horários no dia. Muito legal. E É. tem uma parte lá na área que daí vendo como visão de mãe, que é o parquinho. Nossa. Sim. Porque assim, a gente pegou um dia quente, eu falei, vamos sentar um pouco. O Lucas se acabou no parquinho. E é um Vocês viram parquinho. um parquinho ali, né? É, eu Sim. vi. É muito legal, legal, super muito legal. grande. E tem a sombrinha para os pais sentarem, o chão é molinho. Então é uma área super legal. E tem E pra- um encontro com o Banguela. Vocês não sim. fizeram encontro com o Banguela? Sim. É muito bonitinho. Sim. Ai, muito fofo. A interação é incrível, né? É. Tanto do... Ah, esqueci o nome do personagem, mas que fica junto com o Banguela. Soluço, o High Cup, né? Soluço. Isso. Ele vem com a gente na fila, chama, a gente conversa, aí ele apresenta o Banguela, aí a gente tira foto, então é muito legal. Nossa, é É. muito Eu legal. amei. Tem uma e troca, ele é tão né? fofo. Ai, é Sim. muito. A pele dele. Ai, é Sim, muito e você bonitinho. passa... Enquanto você tá encostando a mão, ele já tá fechando o olhinho. Ele tá muito uma bonitinho. fazendo um Parece um sonzinho. cachorrinho. E eu acho que assim, a gente pegou acho que 40 minutos de filme, mas eu acho que vale a fila. Porque Sim. é uma interação totalmente diferente dos outros É uma personagens. fila demorada porque a interação é demorada, Que mas vale a pena. E eu não sei se vocês pegaram, porque teve umas pessoas que tiraram foto com 2 dragões. Tinha um outro Ah, ali. não. Então, na minha vez, estavam trocando de personagem junto. Aham. Estava indo uma menina, que eu também não vou lembrar o nome do personagem, Nosso foi um mas ruivo. estava trocando. Um ruivo? É. Não, Não nosso foi o era High, ruivo. não foi o High Soluço. Cup lá, o Soluço. Ah, não. foi um nosso ruivo. Ah, o meu foi tá. o soluço. E eu primeiro que percebi que na hora, Hum. algumas pessoas falaram, pô, aparentemente ele é um personagem mais querido do que o Ruivo. Ah, entendi. Eles ficaram meio tristes É que... verdade. Gerou uma Pô, mas comoção, tá né? tudo bem. Sim, mas quando chegou na minha vez, eu percebi que os funcionários estavam conversando entre si de, tipo, vai trocar o turno. Porque ele já tava ali, aparentemente, há bastante tempo. E é Sim. isso, são interações longas. E aí chegou a outra personagem, então eu fui meio que nessa transição. Sim. Eu conversei com um, aí o outro saiu, aí nisso entrou outro dragão, um azul. Então, meio a gente- redondo, Sim, assim. sim. Chegou o outro junto com um acompanhante dele. Aham. E aí a gente ficou meio que no meio, pra onde a gente vai. Mas aí a gente tirou foto com o Banguela. Ah, É. tá Mas bom. foi bem legal, foi bem legal. E o que eu achei muito legal é que existe a tematização diária de tudo que acontece ali, mas os próprios funcionários, eles estão dentro da história. Que Super. é o que você falou, pessoa da fila. Ele, inclusive, explicou. Ó, você pode passar a mão aqui, não pode passar na boca e tal. Ou seja, Sim. você tá Sim. conversando, você vai encostar num Aham. dragão, então você não pode colocar a mão na boca. Ele perguntou pra vocês já encontraram com o dragão antes? Sim. A Sim, moça sim. da fila É. perguntou pra gente, vocês já encontraram? E aí- Então eu vou te ensinar. Então é toda essa história. Aí falando, não coloca a mão na boca. O que a Gi foi fazer? Fui direto na Ai, boca. Aí aparece no vídeo, Fez de não põe a mão na boca. Foi, tipo, eu com toda a minha dislexia, eu esqueci, apaguei. Que fofa a boca. Mas é muito bonitinho, que que aí ele fecha? fecha o olho, né? É muito muito fofinho. bonitinho. É porque eu Real, lembrei que né? alguém falou, sabe? Tipo, sai um arzinho e eu fui ver se saiu o ar, entendeu? Daí apaguei a informação, não põe a mão na Sim. boca. Mas é Já tudo foi de dentro dessa primeira, é. história, muito legal. E a área em si é muito bonita, né? Sim. Que é dos Vikings, não sei o quê, tem toda a história ali do filme. Então essa é a área do Como Treinar o Seu Dragão. É uma área com 3 atrações principais,
mais o encontro com o Banguela, mais o teatro e mais o playground. Sim. Então, para crianças pequenas como a Olivia, talvez essa seja uma área mais adequada, ainda que do Mario tem toda a coisa das cores, não sei o que e tal. Mas se você pensar de atração, não vai nada ali. Tem o playground. Tem poucas atrações, essa é uma coisa importante. Inclusive, peço ajuda à edição para colocar quais são as atrações que não tem limite de altura. São bem poucas. Sim. São muito poucas. Porque o Bad Kingdom, por exemplo, tem, sei lá, umas 15 atrações Bastante. que qualquer criança pode ir. Essa área tende a ser a mais infantil e bastante atração, né? Muito legal e muito bonita a área também. Sim. Sim, linda. Bom, falamos aqui já de 3 das áreas. Faltam 2, que são algumas das áreas mais esperadas que a gente já teve nos últimos anos em parques. Sim. Começar pela área do Mario, que na verdade é o Super Nintendo World. E que, diferente da Califórnia, ela tem um anexo Donkey Kong. Vocês são meninas jovens, mas vocês têm relação emocional com o Mario ou não? Eu jogava bastante. Eu também. Jogava? Eu tenho eu um adorava super. assistir. Rafa Eu menos. tenho muito, Jogava Mas- bastante. Não tenho, assim, nossa, um amor, meu Deus do céu. Amo o Mario. Mas, assim, Mario eu lover. gostava muito do jogo. Muito mesmo, assim. Era super competitiva e queria ganhar. Principalmente no Mario Kart, né? Eu e minha mãe, a gente disputava bastante. Normalmente ela ganhava, mas tudo bem. Mas, assim, eu achei... Ai, é incrível, né? Nossa, é maravilhosa. Sim. Um Eu parênteses tenho nada a um- ver. Vocês sabem que o... pode falar. Não, é que eu tenho um apego emocional Eu com o também. Mario. Mas vocês sabem que eu vi uma pesquisa uma vez, o Mario Kart é um dos jogos que gera o maior nível de estresse, identificado isso por Ah. estudo. Porque realmente, né? Meu Deus. Dá É mó aquela coisa que você tá em quebra-pau, primeiro, aí você tá em oitavo, aí tem um casquinho. Nossa, joga A casquinha, Gia, assim, bombinha. a gente por um tempo parou de jogar, porque ela leva pro pessoal a coisa, assim. É que, Entendo, é que, gente. Ela tá em primeiro, você lançar o casquinho azul nela, acabou o relacionamento. E o Lucas e ele se juntam contra, porque eu sou boa. Eu tô em primeiro, eles, não vai, vamos na mamãe. E eu, tipo, não, pelo amor de Deus. E eu fico Eu nervosa, e o Lucas, a sério. gente faz complô, a gente não joga casquinho um no outro, sabe? né? Mas na mãe joga, então é horrível. Eu entendo essa pesquisa, eu acho que eu tô no... Mas essa área, ela é uma área que tinha já na Universal Japão, né? Que eu não Sim. conhecia, e a Universal Califórnia. Eu não sou esse cara que analisa no detalhe a arquitetura da coisa, mas me parece muito parecida a área do Mario ali. Eu não sei se tem alguma diferença de fato. Tem a área do tem a atração do Brinquedo do Yoshi, Yoshi. que não tem lá, e o Donkey Kong. Mas a área em si me parece muito parecida. E aí vamos começar a falar um pouco da dinâmica. Um trecho maior agora, porque é uma área muito complexa. Sim. Né? Sim. Vocês entraram e foram direto pro Donkey Kong? Sim. Então hoje, Direto. como tá o parqueamento ali, é ir direto pro Donkey Kong, que é o que tem mais fila, né? Sim. Sim, Gostaram? Muito. Amei. Nossa, amei. eu também. Entrou no Muito. meu top 3 ali de atrações do É. parque. Ó. Gostei, achei... é o tipo de montanha-russa que eu gosto, que é gostosinha. Que é gostosinha, é. sim. Então, nossa, eu achei incrível, assim, a experiência de você não ver o trilho e você fala, meu Deus, como que esse carrinho tá andando? Como que ele tá andando, exatamente. É maravilhoso, assim. Eu tava com uma super expectativa nela e foi suprida e superada. Sim. É uma 7 anões um pouco mais rápido ou é muito mais rápido que a 7 anões? Acho que ela é mais rápida. Eu acho a Sete Anões muito Porque a 7 anões, lerdinha. além de... e ela é curta, a 7 anões. É E muito... a Sete Anões Sim. você bate muito, assim, eu sinto que você Exato. fica Nossa, muito Chacoalhando, faz muito também barulho. acho. Mas eu achei ela bem curta. a do Eu Donkey também muito Kong. rápido. O Lucas falou, já? Foi Eu muito falei, rápido. É. Eu esperava um pouco mais, assim, É. de ser uma atração mais longa. Mas, assim, toda Mas a parte O muito Lucas legal. gostou, né? Ele Ó, amou. essa é a altura, esse é o nome oficial da atração, essa é a altura. Ele adorou, né? Ele amou. Ele adorou. Sim. Ele O achou Donkey muito... Kong eu não tenho muita relação, o Mario eu tenho mais, o Donkey Kong eu tenho Não. menos relação, mas ainda assim é uma sub-área ali, né? Uhum. Todo mundo vai... O nome popular vai ser a área do Mario, né? Então, Super Nintendo World, mas tem o Donkey Kong ali, Eu jogava Donkey Kong. que é uma atração super legal. Então essa é a primeira atração dessa área Super Nintendo World. E aí a gente vai para a área do Mario especificamente, que é incrível, né? Sim. É muito É bonitinha. É perfeito. Muito. Sim, é muito legal. Que aí são 3 atrações praticamente. Uhum. Atração do Mario Kart, vocês gostaram? Amei. Nossa, eu também. Eu Amei fui, assim, demais. competitiva. Nossa, eu eu também. honrei as minhas origens Você ali. ganhou do Zé ou perdeu? Da primeira eu perdi, na segunda eu ganhei. Aí você não sossegou enquanto não Não. foi de novo. Não. E aí eu ganhei, tipo assim, de lavada. Agora eu vou me
fazer de tudo aqui pra ganhar. Eu vou dar E aí minha eu olhava vida, pra ele, mas eu tava ganho. ali, aí eu olhava pra ele pra ver como ele tava, e eu ficava, quanto você tá? Não sei o quê, e eu aqui, ó. E ele Tira o falava, óculos dele, né? Eu tipo assim, ó, dava uma batida nele. Mas eu achei incrível. É muito legal a atração, né? E é muito Sim. perfeita a imagem. É Eu maravilhoso. tava Nossa. achando que ia ser meio confuso, assim, Sim. sabe? Meio embaçado. Não, é completamente perfeito, assim. Você fala, meu Deus. E também você ficar tão imersivo. É. Muito legal. Você se sente no jogo real, assim, e é muito rápido. Você vê a foto do castelo, você lembra o jogo que tem, é muito legal. Sim. E a atração, eu acho perfeita também. Você gostou, Rafa? Amei. É muito legal, né? Sim, sim. E essa tecnologia de, tipo, você colocar o óculos e a imagem tá aqui, só que daí você olha, não tá ali, pra mim, né, é muita tecnologia, mas eu acho tão legal, é muito legal. Eu não tinha noção de como era. Sim, Eu falei, vou também sentar. não. Eu achei que ia dirigir, mas não. Eu também. Não dirigir, era só pra você acertar. Porque assim, eu sou péssima no Toy Story Mania, sabe? Sou Ah, eu péssima. A Gi também. Eu E aí também. eu falei, gente, eu não posso perder nesse também. Eu não posso. É, não, E esse eu achei algum mais eu tenho que fácil. ser boa, exato. Esse é mais fácil, né? É mais fácil. Você tem Também que olhar. acho. É, É muito legal. depende de mim. E aí, né, o que é interessante essa tecnologia é que dá um efeito muito legal. E essa atração é uma réplica exata da que tem na Na Califórnia. Califórnia, sim. Eu achei incrível. É isso, o castelo, é tudo muito legal, Nossa, né? muito legal. Colocar E é o bem capacete. igual a atração O capacete, É assim, se tem alguma mudança de A trilho, é difícil tecnologia, perceber. Não, assim. mas é exatamente igual. O carrinho Sim. é igual, tudo É, igual. o final, no trilho colorido, acho que é igualzinho. E pensando Legal. numa coisa, tem alguma atração que é com óculos 3D? Eu acho que não, né? Eu acho que é uma tecnologia que eles já Nossa, estão é aos verdade. poucos. Exato. Isso foi algo até que eu comentei com as pessoas que perguntaram pra mim. Parece que você vê 3D, 4D, enfim, O tempo que inteiro. seja, Uhum. sem óculos. É. Eu acho Pra que é uma quem tecnologia que aos é poucos já ótimo. vai. É. Porque Sim. eu sempre tem que colocar o óculos e o óculos. Você põe Sim. por cima, assim. Interessante, né? Aos pouquinhos Sim. talvez seja uma. Pra mim Porque é bom. essa é 3D, mas é com visor, é diferente, né? E é Exato. muito mais legal. Uhum. Então. E aí, saindo dessa área, dessa atração, a gente tem do Yoshi. Vocês Uhum. foram do Yoshi? Não Foi. Foi? Deixei Foi. de lado. É um Small World num dinossauro. Exato, É. exatamente. É tontinha. É. É pra descansar. É pra descansar. Exato. Quem eu tem ia falar criança é isso. ótimo, porque a criança vai olhar e vai Que ficar é tudo maravilhada. colorido, é assim. bonitinho, os personagens super bonitinhos, mas Sim. tanto que assim, Tem um ovinho. o ovinho, mas não clica. Eu não entendi. Só que aquele assim, ovinho. até o final Só se da- tiver alguma coisa que vai funcionar. Só que eu falei, Lucas, eu achei que eu tinha que ficar apertando a hora que eu achei. Ô, Lucas, eu também. Eu falei, Sim. ele falou, mas não tinha. Eu falei, ah, tá, então eu não fui a única que Eu fiquei vi lá. um ovinho. Eu vi um ovinho É. durante o trajeto inteiro, mas eu apertei e não aconteceu Não nada. acontece nada, nem aperta, né? Tipo, ele Sim. só brilha. É, a minha assim, amiga ele é ficou lá bem- assim, o negócio inteiro. Eu falei, mas não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo. Só que tem um problema. Pra descansar, tem que ser no ar-condicionado. E ela é uma. é de trilho externo, né? Sim. É difícil na Flórida ter Ela vai atração o de tempo todo todo. assim, passeio Não, ela devagar tem externo. umas Sim, partes internas. exatamente por causa do calor, né? É. Que é lá. A gente, Dependendo da a época. gente percebeu isso lá na Califórnia, é muito mais comum. Fila aberta, né? É, fila aberta Uhum. e o Small World tem uma parte externa lá, Externa, inclusive. nossa. né? Então lá é muito mais comum ter essas atrações devagarzinho. Montanha-russa nem se fala, né? Mas as atrações devagarzinhas no externo. É. Na Sim. Flórida é difícil ter. Não sei se vocês perceberam, mas eu também achei, principalmente essa do Yoshi, com muita escada. É, e o a do gente Mario também falou- muito. Nossa. Ah, é verdade, do Mario também. É. A gente A reparou área isso do- também. A área do Mario como um todo, o castelo tem muita escada. Muita Tem muita escada. Porque escada. vocês lembram, a hora que você entra assim, você já sobe uma Uhum. escadona, Sim. são É. 3 lances assim. Já respondendo a pergunta, não se preocupe em relação à acessibilidade. É. Existe sempre um elevador em volta. Esses parques, eles são assim, impecáveis Pronto em pra- questão Sim. de acessibilidade. Mas tem uma questão além da acessibilidade, que é o conforto. Enfim, No é final do muita dia do escada. né? parque. Nossa, tá E eu fui bem no cansada. final no Yoshi's. Então eu já Nossa. tava sentindo o pé depois de uma rotina assim de parque todos os dias, final do dia. Você vai Ficar subindo subir. isso, Nossa, é sim. cansativo. Talvez seja uma forma até de otimizar, né? Que é tudo em 2 andares ali, Sim, né? Otimiza o espaço ali do parque. É, faz Que sentido. é uma área em 2 andares, né? Uhum. E aí, uma coisa, vocês compraram a pulseirinha? Não. A Fiquei pulseirinha. morrendo de vontade. Mas eu falei, mas será que eu compro? Eu fiquei, não sei. Mas era rosa. Eu fiquei, ai, tadinha. A Mas eu gente não comprei. trouxe a nossa da Califórnia, gente. Uhum. Então, já uma informação. A pulseira da Califórnia, Power Up Band. Você comprou na Califórnia, vale. Ela é cara, né? 45 Inclusive no dólares. Japão Nossa. vale também. Vale? Eu... A mesma Sim, mesma ele pulseira. falou que vale em toda a Super Nintendo World. É. Ao pé do Legal. mundo. E ela Legal é isso. assim, acaba sendo um valor alto, né? Você pega 45 Sim. aí, vezes Sim. 4 na família, é um valor alto. Sim. O quanto de diferença ela faz?
Só para adulto, que era o caso de vocês, eu acho que ela é extremamente Não, dispensável, assim. Total. Com a criança a experiência fica muito legal. Sim. Porque aí você tem toda aquela parte ali das moedinhas e tal. E o castelo, que tem a atração especial, que é Sim. coletando as chaves. As chaves. né? E é o que eu falei, eu acho tão legal essa parte da área do Mario, porque vira uma atividade em família, que assim, a gente tem que se unir, tem que conseguir, tamo Sim. junto. Então, é um momento muito legal. E a gente, sabe, competitividade Sim. a flor da pele, assim, mas é muito legal. Um momento família que eu acho que E aí vale. poderia assim. ter, a gente tinha as pulseiras da... Eu escolhi o meu tema, Nossa. o Lucas escolheu o tema dele, e o Lucas escolheu o tema da G. Então ela não tem da Peach, ela queria da Peach. Ai, ela não não Eu quer. acredito. não, eu falei, Pete, mas eu queria do Mario também. Eu falei, não, então papai troca pra... Deu bebê. Não vou trocar, vou ficar com Que o meu era do Yoshi. Yoshi. Aí a Ah. mãe, claro, que abre a mão pro... Então ele tem do Mario, do Toad e E o do Pepe Yoshi. do Yoshi. Não Eu tem não tenho nenhuma da da Peach. Peach. Não. A gente vai ter que comprar Tem uma que pra comprar, você. eu também acho. E são várias, né? São 8 ou 10, tem de todos É, os muito personagens, legal. inclusive Legal. do Donkey Kong. Eu não lembro de ter Donkey Kong lá E Diddy na... Kong também. Eu Eu não lembro acho- de ter lá na Eu Califórnia. acho que eles até pensam em você querer colecionar, né? É, Ter todas. eu também Sim. A acho. ideia deles é... Tudo é colecionável, Sim, né? É, eu imagina também que legal acho. ter uma coleção. É. E aí uma coisa que vai me faltar conhecimento agora. Lembra que na Califórnia, você sincronizava com o aplicativo? Tem lá também. Tem lá também. Tem. É que, a gente não fez. ia sobrar né? pra mim, então eu não contei pra ninguém. Então, mas- legal. Explica como funciona, por favor. Você cria um avatar seu dentro do aplicativo, no jogo, e daí você vai pegando as moedas. Então, por exemplo, o avatar do Lucas pegou, sei lá quantas moedas, o meu pegou, e vai contar. E daí tem uns telões na área que você passa a sua pulseira, você vê o ranking de quem tá pegando mais moeda. Então, tem gente que dá a vida pra tá lá no top 1. Que demais. Você vira um legal. avatar, é muito legal. Eu acho que essa área do Mario, e talvez a área do Harry Potter também, é o que vai definir se é 1 ou 2 dias. Sim. A gente, na Califórnia, a gente ficou ali, que a gente não conhecia por completo como que é uma área do Mario, a gente ficou 5, 6 horas ali. Sim. Né? Agora a gente ficou menos tempo, mas ainda assim a gente ficou umas 3 horas ali. E toda hora a gente voltava pra lá. É, Era então, a área assim, que a gente mais... Principalmente se alguém ou que tem uma conexão muito forte com o tema, ou mesmo crianças de uma forma geral, é uma área que vai gastar bastante Sim. tempo ali. E aí, com a pulseira e com as chaves, aí você tem as atividadezinhas ali que você junta as 3 chaves, né? Sim. Você vai pra atração ali, tem uma atração final que você só entra com essas 3 chaves. Você não sabia disso, Rafa? Não. Tem uma atração... É o uma castelo atração secreta, do Baby Bowser. escondida. Ah. É uma atração do Baby Bowser que você só vai se você coletar 3 chaves ao redor da área ali. Demais. É super legal. Você chegou aí, você tava sem a... Não tinha pulseira. Eu peguei todas as moedas, mesmo sem pulseira. Eu vi um negocinho ela... E tum. de ela... Independente da pulseira. Exato. Falei, não preciso da pulseira, vou pegar minhas moedinhas aqui imaginárias. E o que a gente viu muita gente É muito fazendo, legal. compra uma pulseira, que aí fica com a criança, Sim. e aí juntando 3 chaves naquela pulseira, a família pode entrar nesse castelo, É. né? É super legal a atração. É mó né? legal. Você fica a sua sombra e você vira eu um vi personagem. vocês. É. Ah. Então você vai lutando assim com as É bombinhas. rapidinho, muito mas legal. é muito legal. E você só entra com as 3 chaves. Sim, e é muito legal conquistar as chaves, né? É super legal. Aquele quebra-cabeça familiar é muito legal. Então vai um tempo nisso mesmo, Vai, né? Não vai. tem É como. aquele que vocês postaram em story. Os 3. Sim, sim. Canto, um Sim. vai Exatamente. aqui. Ah, tá. É. Tem algumas atividades. Tem essa que é de você desativar a bombinha ali, É. que é a bombinha como se fosse do Mario Kart do jogo. Uhum. Tem uma que você tem que fazer o casquinho subir na tubulação. Tem outra que você tem que deixar todos os cubinhos da mesma cor. Sim. E tem uma outra ali fora que a gente acabou não indo e estava fechada, Que né? é o do reloginho. Do reloginho. É. Então são várias atrações. Aí você pega 3 chaves, você pode 3 vezes pegar no 3 mesmo. no mesmo, por É. exemplo. Não é para ninguém não conseguir, assim. São Sim. atividades que não são automáticos que você vai conseguir, mas não é nada muito difícil, mas é Uhum. super legal, né? Sim, muito legal. Então essa área do Mario, ela pode te exigir várias e várias horas aí. Sim. Né? Não Sim. necessariamente vai ser um negócio rápido, e até dó você fazer muito rápido, porque é cheio de detalhes, né? Sim. A gente não tá falando de restaurante, né? A gente foi no restaurante do Toad. Vocês foram no restaurante do Toad? Não. Eu entrei, conheci tudo, mas eu queria comer na área de Harry Potter. Eu Eu falei, também. não, Decente, vou só decente. conhecer É. aqui. Mas Qual? eu achei muito legal. E se eu não tivesse Harry Potter, com certeza eu comeria lá. Sim, eu vi porque o lanche. Foi uma boa opção gastronômica. É super bonitinho e tal, Super mas hambúrguer é um lanche mais rápido.
Tem um... Mas a batatinha era muito A boa? batatinha era boa, Nossa, era com era azeite trufado. Azeite trufado, Nossa, nossa, delícia. crocantinha. E tem uma coisa assim. que é meio estranha ali. Eu pedi o Nossa, ele ficou hambúrguer com mushroom, encolcadíssimo. com cogumelo. Eu falei, pô, mas meio no Toad aqui com cogumelo, então... Mas era bom. E tinha várias comidas com cogumelo e o Toad lá cozinhando, Pô, mó né? felizinho. Você falou, ué, Ele é o próximo, Toad, né? Ei, Toad. Mal sabe. É. Nossa, mas é super bonitinho. Eu não sei como vai ficar ao longo da vida real do parque, né? O parque lotado, se é um restaurante que vai lotar. Mas na Sim. Califórnia, Nossa. era impossível É entrar impossível. nesse restaurante. Nossa. Porque é muito bonitinho mesmo. Tem Sim. todas as televisões na Sim. parede com os cogumelinhos, os toures Muito e os fofo. amigos cozinheiros. Uhum. É super bonitinho. E a loja, né? Na loja ali Nossa. também, pra quem gosta do tema, É tem uma tentação tudo de ali. todos os personagens, né? Eu É não muito tenho lindo. nem um apego tão forte assim, e eu Sim. já queria levar. Nossa. É muito bonitinho. Eu Tudo queria lindo. muito a tiarinha dos cogumelinhos. Nossa, Só que eu sim. falei, eu não vou comprar porque não combina com a minha roupa. Tava de Harry Potter, eu falei, não vou comprar, mas... eu queria muito, então, enfim, o Nossa. balde de pipoca do Nossa, Mario. maravilhoso. Muito É legal. bonitinho. Assim, dá vontade, mesmo assim, não sendo 100% fã, né, Mario Lovers. Sim. Mas eu compraria tudo. É muito bonitinho. A gente Não tem comprou os como. todes de copo. Uhum. Ele é lindo quando você compra, mas depois pra carregar aquilo o dia inteiro Nossa. Levar no avião. levar no avião. A gente comprou o vermelhinho e o verde. É verde. super bonitinho. Muito fofo. Então Só que é sempre isso. Os dois chegaram felizes. Eu falei, quem que vai segurar isso? E daí ficou eu o dia inteiro com os copos. E eles lá, ui. É, exatamente. Mas é muito. Essa área é muito bonitinha. E falando da diferença pra noite também, é uma área que à noite fica muito linda. Nossa, eu Eu fui à noite também. Maravilhoso. Fica muito legal, Fica né? tudo iluminado, Sim. assim, maravilhosa. Mais colorido ainda, não sei. Não sei É, explicar, parece é, outra. exatamente. Você vê de dia é uma coisa, à noite é outra. Ela muito fica legal. mais colorida, verdade. E a gente tem no nosso vídeo que a gente fez todas as áreas, tanto de dia quanto à noite. No final do vídeo ele tem essas áreas noturnas. Só que é interessante, porque se pegar, tem alguns parques que, na verdade, a maioria dos parques, eles não são feitos para serem incríveis à noite. Nossa, eles são escuros. E esse é um inclusive. parque incrível, feito para ser incrível à noite, Sim. né? Não é só uma iluminação pra gente saber onde anda. É um negócio muito bem acabado, né? Exatamente. É muito legal. Então, essa área do Mario, gente, é uma área incrível que merece a sua visita. É cheia de detalhes, não corra por ela, porque realmente tem muito detalhe legal. A gente falou, é uma área diferente, é em 2 andares, a área é cheia de escadas e tal, mas é incrível. A gente já esperava um pouco, sabia o que esperar em relação a outra área que a gente viu ali também na Califórnia. Tem essa área do Donkey Kong a mais e é uma área muito legal, né? Sim. É. Muito bom. Então, essa área é isso. Tem a atração do Donkey Kong, Sim. a atração do Mario Kart, a atração do Yoshi e a atração do Baby Bowser, o castelo do Baby Bowser. Uma área completa, tenho certeza que vocês vão amar, gente. Incrível. Vá de dia, vá à noite, vá com tempo, porque é uma área realmente incrível. Sim. Área do Harry Potter, então, área que vocês menos gostaram, né? Gente, preciso Incrível. confessar, nunca assisti nenhum filme, nunca li nenhum livro, mas eu amo as áreas. O que você esperava dessa área, Gi? Eu tava com expectativa na atração. Na área em si, não tenho ligação nenhuma com Animais Fantásticos, nunca Uhum. assisti. Então, não sabia. Eu nem tinha entendido, porque era em Paris, e daí a gente entrava no Ministério da Magia do Harry Potter. Mas aí, depois, pesquisando, é a mesma escritora, você acha a ligação. Mas tava com expectativa na atração. E Você gostou? nossa Entregou. senhora, maravilhosa. Que é o que a gente tava falando. Parece que o 3D não precisa mais de óculos. Então, você tá vendo tudo vindo em você, mas você tá sem óculos 3D. É uma atração perfeita. Que apesar dela precisar da fila virtual, que eu acho... eu acho fila virtual, pra mim... Juro, eu sou uma pessoa super contra a fila virtual. Sim. Mas é uma atração, assim, que vale a pena ficar atualizando lá pra fila virtual, sabe? Que Essa muito bom. atração é o julgamento... Ó, olha só, Ah, sem spoilers. Medo. É o julgamento da Dolores, né? Não é isso mesmo? Sim. No Ministério da Magia em Londres. Sim, e aí exato. eles fizeram uma gambiarra na história ali, que é Paris dos anos 20 ali, Uhum. né? A área. E aí é Londres dos anos 90 que você vai. Então você passa por um portal dimensional, que é aquela fumacinha que todo mundo gosta, Sim. e entra naquele lugar incrível, né? O que você achou, Rafa, Olha, daquela área nossa, interna ali? não tenho palavras, assim, porque eu sou muito fã de Harry Potter. Eu li os livros, eu assisti todos os filmes mais de 500 vezes, se eu for contar, né? Mas eu fiquei completamente chocada. Porque eu já ficava muito chocada com Hogsmeade e o Beco Diagonal, né? Nos outros parques.
Então eu tava com uma expectativa grande, só que assim, eu cheguei lá e falei, gente, como que eles fizeram isso? E é gigantesco, e é muito, muito real. Como você não assistiu o filme, você não vai conseguir ter essa senti. ligação. Mas eu me senti realmente ali dentro e falei, meu Deus do céu. Eu fiquei chocada, de boca aberta, entrando na fila e saindo da atração. Assim, em todo momento eu tava assim, avoada. Eu esqueci meu celular. Não, foi assim, bem caótico, porque eu tava totalmente dispersa, assim, porque me impactou muito. Eu achei incrível. Existe esse momento nos livros, é isso? Então, o Existe. julgamento da Dolores tem no... Não, do julgamento dela não, É. mas tem o ministério. Tá. Nos últimos Que é filmes, exatamente né? igual ali. Exatamente, a mesma coisa. E nos Idêntico. últimos filmes, eles batem bastante nessa tecla do Ministério. Então, ele Sim. aparece em alguns momentos. Aparece também o Ministério em Animais Fantásticos, mas não é a mesma coisa, é Não. diferente. Entendi. Aí é incrível. A hora que você entra, é muito grande. Eu vi esse número e não foi confirmado pela Universal, mas pelo que eles falaram, foi 500 milhões de dólares essa Sim. atração. É um Eu vi. negócio, assim, Nossa. é muito dinheiro mesmo, em uma atração só. E aí eu falei no vídeo ali que a gente fez do YouTube, me parece que é a principal atração do parque, né? Ninguém fala qual é a principal, mas até pelo investimento e o tamanho daquilo, você gostou, Rafa? Sim, eu amei. Amei. Eu fiquei de boca aberta, eu fiquei sem palavras. Eu também sou muito fã, já li todos os livros, já assisti 1000 vezes todos os filmes. E eu não imaginava que ia ser tão realístico, perfeito, é tão perfeito. Todos os detalhes da fila, até a parte do armário, do Harry, do Rony, que eles colocam os itens de cada um. Então, assim, mesmo pra quem não é fã, é incrível. Agora, pra quem é fã, você enxerga todos os detalhes e tudo faz sentido, tudo se conecta. Então, é muito incrível. Muito, muito, muito mesmo. Agora, a questão da fila virtual é algo bem delicado também. Nossa, Eu achei... Foi até que fácil pra gente no início, que a gente conseguiu no horário das 11, porque o parque ia fechar às 9, então eles abririam 3 horários de fila virtual. Só que é diferente da Disney, né? Que você escolhe exatamente qual é a janela de horário que você vai. Sim. Diferente da Guardiões, que era você entrou na fila, ele te dá o horário. É. Então, acho que isso complicou um pouquinho mais, mas tirando isso, é incrível. O aplicativo é muito ruim, mas eu não Sim. sei, pelo menos da Disney e também da própria Universal, muitas atrações que um dia foram Virtual Line, elas deixam de ser Sim. ao longo do caminho, porque a Virtual Line é legal e tal, é uma boa ideia de você ter que esperar menos ali. Mas não é o que acontece, né? Vocês pegaram bastante fila, vocês falaram? Bastante. Sim, Mesmo com a Virtual Line. Nossa, não, É. mas é isso. Na maioria das vezes é como se você ficasse na fila normal. Sim. Exato. Eu acho que a gente ficou, pelo menos no meu caso, acho que eu fiquei uns 40 minutos lá dentro. Ah, É. Eu você... já fiquei mais. Foi 1 hora, mas também porque parou a atração, acho que umas 2 vezes durante a fila, assim. Mas não foi nenhum problema ficar naquela fila, Nossa, reparando que é em muito tudo. É muito legal, né? Olhando Ver. cada inicial dos armários lá pra ver de quem era o armário. É o que a Rafa falou, pra quem é fã, é absurdo. Você entra... É absurdo, porque não tem nada mais real do que isso, não tem nada mais imersivo do que isso. Então, pra mim, essa atração, ela surpreendeu não só a atração, a fila dela é fila, uma é. atração. Aí a hora que Sim. você Na hora entra, que você aquele entra ali, telão aquela é um absurdo, né? grandiosidade de... O céu, né? É, Do céu meio... é surreal. Essa foi uma voando. coisa que alguma de vocês falou, que as imagens vídeos que você vê na internet não dão a dimensão. Foi eu que Não falei, dão. E eu vi muito, porque virou muito instagramável, né? Aquele Uhum. telão, não sei o quê. Eu tinha visto Sim. muito essa imagem. Mas não dá a dimensão Não, do não que dá. é. É muito Zero. grande, é muito alto. A gente nunca viu aquilo em nenhuma outra atração, em nenhum outro dos outros parques. Seja na fila virtual, que tem essa dificuldade, tentem. Seja na fila que vai estar grande se um dia a fila virtual, Uhum. se não existir mais, vale a pena também. É um negócio que eu reparei, eu até falei, Pepe, vocês separaram o tamanho que eles fizeram as filas? Sim, eu ia falar isso Exato. agora. Nada, pra ser fila Eles de 5 estão horas. preparados. Estão preparados para Estão lotação. Em todas as atrações, né? Sim. Até no castelo do Frankenstein, você vê que você entrava já direto no castelo, mas tem vários Exatamente. Você fala, caracóis aqui. umas É. 5 horas a fila. Exatamente. É. Eles Por estão isso que é até preparados. muito difícil comparar a nossa experiência com o que É vem pela isso, com o frente. que vem pela frente. Exato. Porque as pessoas vão ouvir a gente falando que pegou 20 minutos de fila e isso não vai ser uma realidade, ser. né? Sim. É que é isso, eu Não é. fiquei 40 minutos, vai ser muito mais. É, 40 não é nada. E aí, lembrando que o Epic já conta com o Express Pass, que é o fura-fila, e você consegue comprar na Orange também esse Express Pass. E agora tem o Express Pass. Vou até deixar a Rafa falar, Rafa. Multidias, é isso mesmo? Tem, pra mais de um dia. Quem quiser pode vir comprar comigo. Compre na Orange, a Rafa está lá. Comprei na Orange, se quiser pode me procurar. Vou adorar ajudar vocês. Mas tem pra mais de um dia, então se você tá pensando, se planejando pra ficar aí 3 dias visitando o Epic, você vai poder ter o Express durante 3 dias.
e a gente vai poder te ajudar nisso. E o legal desse Express múltiplo dia é que o valor do dia vai se tornando mais barato à medida que o ticket fica maior, né? Antes dava pra você comprar para vários dias, você comprava um dia, mais um dia, mais um dia. Agora são até 5 dias o ingresso. Acho que sim, são 5. Até 5 dias, que pode ser diferente também quando você estiver visitando, mas hoje até 5 dias, o Express é assim, é isso que a gente tá falando. A gente não sabe o quão necessário vai ser. Algumas atrações importantes ali, a gente vai colocar a listinha aqui, ainda não fazem parte do Express. Aliás, não vamos nem colocar a listinha, vai colocar na descrição do vídeo que depois a gente consegue editar. Sim. Porque não sei se vocês lembram, no Island of Adventure, quando a Velocicoaster nasceu, ela nasceu fora do Express e hoje ela tá no Express. No Hagrid ela nunca entrou no Express, né? Então essa listinha tá na descrição. E consulte também, seja a Rafa, seja a outra especialista da melhor equipe do Brasil, para que a gente possa te atender no Express Pass, nos ingressos do Epic, porque é uma facilidade muito grande, né? Sim. É isso. A nossa versão aqui de filas foi considerando o preview do parque e tem muito menos filas do que vai ter, certamente. Eu não sei se vocês viram, agora eu tenho um pessoal que tava vendo os stories, assim, que tá indo no preview agora, parece que já tá aumentando o número de pessoas. Já estão pegando mais fila, não sei se eles vão liberar mais que agora espaço. eles liberaram pra qualquer pessoa, não precisa ser hóspede, não precisa ser annual pass, agora... E a porcentagem provavelmente foi aumentando, né? Sim. Nos primeiros dias do preview, vamos trabalhar, sei lá, com 30%, depois 50%, e muito provavelmente ali perto da inauguração eles já vão pro pau, porque o parque tem que estar 100% pronto para funcionar. Vocês perceberam que, não sei, eu percebi em mais de 2 atrações, que antes de entrar na atração, eles, como que eles falavam? Good luck on your trial. Então, eles falavam muito de teste. Sim. Teste. E tinha muitas placas, né? Sim. Que é um it's teste, just a pode trial. ser... exatamente. Pode ser que não seja... Sim. E aí, conectando nisso, teve uma que tava nesse esquema trial e delay o dia inteiro, que foi o circo, né? A gente É verdade. esteve no circo, os shows anteriores aconteceram, na hora que a gente entrou na fila, deu delay ali. E aí a gente ficou uns 20 minutos esperando, aí eles falaram, não, tanto esse show quanto os posteriores no dia foram cancelados. Tem um pouco a ver, pode acontecer isso em qualquer dia de parque, mas tem muito a ver com esse momento de preview também. Sim. A Rafa foi a única que assistiu. O que você achou, Rafa? Eu achei incrível, é um show maravilhoso, principalmente para quem é fã. Também para as pessoas não irem esperando que seja algo de Harry Potter, de Animais Fantásticos, assim como a temática de Paris. Então, assim, se você assistir o filme, você vai super entender, vai se conectar na história. Se você não assistiu, você também vai gostar, porque é chocante, assim, como tudo no parque, né? A grandiosidade das coisas, os detalhes, então, tem que ir. Se você tiver a oportunidade, vai, né, em tudo, porque merece. Eu não sei se dá pra comparar com o show do Dragão, né, que vocês gostaram bastante, mas eu acho que sim, porque pelos vídeos que eu vi, ele aparenta ser bem parecido essa questão de ai, como eu posso dizer? Tipo, aí eu falo bichos grandes, mas não é bichos grandes, qual que é a palavra? Eu esqueci. Eu entendi, tipo, os animatronics grandões. Isso, grandão. Então, é chocante, assim, é bem legal. E se você assistir o filme, vai ser mais perfeito ainda. E recomendo assistir o filme pra ir e ficar ainda mais imersivo nesse mundo de Animais Fantásticos. Muito bom. Então, legal. Esse show, ele acontece algumas vezes no dia, um showzinho, então, óbvio, não tem limite de altura. Então, basicamente, hoje são essas 2 atrações, mas tenho certeza que vai ter mais atração em breve. Sim. Tem uma parte ali que tá pronta pra... de olho. São essas 2 atrações e a área. Vocês passearam bastante? Como que vocês acharam dessa área de Paris dos anos 20? Me perdi lá. Nossa. Fiquei dando voltas e voltas e voltas. Parece que cada volta que eu dava era um detalhe diferente. Sim. Você entra no bequinho, aí você tá conversando com o quadro, aí você vai no banheiro, aí você entra num muito restaurante. Legal, né? Muito. E é super interativo. Eu não achei que eles iam falar com a gente assim mesmo. Eu assim. também achei que era meio que uma genérico, gravação. E não é uma resposta muito pronta ali. Você vê que realmente é uma pessoa pensando no que vai falar. Que a gente falou que era do Brasil, aí ela falou em relação a isso. A gente mudou um pouquinho uma conversa habitual ali e ela vai indo, né? Super legal. Muito. E tem não sei se vocês viram, tem uma das lojinhas ali, tem uma bandeira do Brasil. Vi. Me deram 10 explicações ali no... Eu acho que aquilo não é loja. Pelo que eu tava vendo, é um bar, não é? É um bar, eu vi que é um bar. E aí tem... Eu perguntei no direct, me deram 10 explicações diferentes sobre o motivo de ter aquela bandeira do Brasil. A única que eu lembro, na verdade, foi que um dos principais ilustradores de toda a franquia, Harry Potter e Animais Fantásticos, todos, é brasileiro.
Até aí não sei se faz sentido. Né? E aí falaram também de uma Sei. atriz que, sei lá, que era a voz dubladora, que não sei o quê. Nossa, não. Mas o fato é que ninguém cravou a resposta. Talvez Uhum. essa faço ideia. informação fique É. mais clara no futuro. Mas é um Não, bar ali. e é Naquele doido bar a porque gente não o foi. bar é cruzada, a bandeira dos Estados Unidos com a do Brasil, assim. Tipo, Sim. não Nossa. fez sentido, é. É bem aleatório. Sim. E vocês comeram crepe de butterbeer? Eu Não. fiquei muito assim em dúvida, porque eu gosto muito da Butterbeer. É, eu Aí eu também. fiquei, será que eu como É. ou não? Mas eu tava com fome de comer salgado. Aí no fim Sim. eu pedi um Kids Meal ali. Foi Eu ótimo. também, eu amo a butterbeer, Uhum. amo o sorvete de butterbeer. É uma coisa que eu pego fila pra tomar, é o sorvete de butterbeer. O crepe, Não gostou? decepção. Não, mas é Eu tava ruim com ou só medo. não é incrível? Não, ele é ruim. Eu não Mas tem experimentei. gostinho do quê? Tipo, É assim, porque você fala, butter, é meio assim, eu senti a calda de caramelo e Uhum. tem assim, como se fosse, não parece a butterbeer. Não, É não meio bom. oleoso ou não? É. É meio oleoso? Ai, é. Hum, É, eu não, entendi. É. Os hype, eu nunca É, eu vi uma comida imaginei. hypada É. que Quando eu valesse a olhei, eu pena. falei, não vai cair bem, Não eu é acho. legal. É, foi meio que isso, exato. Ele nunca, não é bom. Entendi. E assim, eu sou uma pessoa, porque poderia, ela não gosta, vai. Uhum. Eu gosto de butterbeer, eu gosto, tipo, frozen, ligo, tudo. Ai, uma delícia. você achou... não sei, eu tive essa opinião. Até falei pra Dani também, que é uma amiga nossa que foi depois. Eu achei a Butterbeer de lá mais gostosa. A gente não tomou. Eu não tomei. Mais gostosa, Eu de concordo. verdade. A espuminha de cima Ai, parece eu amo mais aquela docinha. espuminha. Mas tem a Ai, raspadinha ou mais só tem a assim, butterbeer? A Frozen. Porque tem a a Frozen. normal eu não... Eu só não- tomo a Frozen. Eu só tomo a Frozen só também. Frozen também. E aí, nossa, eu pedi a Frozen, eu achei maravilhosa, assim, eu não queria que acabasse. Nossa, eu vou Muito tomar da boa. E eu próxima senti que era vez. melhor. Eu não sei se mudaram, se tem alguma A coisa espuminha, eu diferente. amo a espuminha, é muito E essa boa. é mais gostosa, Ai. porque a outra não tem muito gosto, né? Ela tem Sim. um gostinho meio fraquinho, assim. É. Essa parece que tem um gosto. Ai, não sei explicar, é muito bom. A Ai. gente acabou não tomando. Tem algo que me revolta muito nas áreas de Harry Potter, que é não ter Coca Zero. É a única área que não tem a máquina de refil. Não É. tem. E aí eu Mas falo, é porque indignada. e no o bruxo nível, não existe. Assim, pra eu É. almoçar, eu saí, só que não tem mesmo saindo da land ali, é longe, não tem, eu não achei. Uhum. Então isso me revolta Não, mas muito. eu tinha um perto. É, tinha? Ah, não Tinha um vi. quiosquinho, assim, bem quando você sai, aí você vai meio que sentido Stardust, assim, É. meio que pra cá. Tinha bem ali, porque Ah, eu não eu- achei. Isso me é. revolta muito, porque não... Eu pedi lá era tipo um steak à poivre, que eu adoro a poivre, aquele molho Uhum. apimentado, só que era um hambúrguer no fim. Mas enfim, esse restaurante como um todo, que, puxando o gancho aí do crepe, é um restaurante muito bonito, né? Nossa, ele é Muito. lindo. É uma estrutura linda, é realmente aquelas mesinhas na calçada de Paris, é um negócio Sim, muito lindo. lindo. Independente do crepe, meu prato tava bom. É, você gostou. É que era hambúrguer tinha que ser um steak ali, né? Uhum. Mas de qualquer forma tava bom, a batata muito boa. É um restaurante ali que vale muito a pena, né? É um quick service, mas Sim. com pratos mais elaborados. Sim. Eu comi junto com o Zé o quiche Lorraine. Tá. Muito bom mesmo, assim. Na verdade, ele comprou e eu pedi um hambúrguer, mas aí eu comi o dele, porque tava muito bom. E assim, essa coisa de ter também lá o Kids Meal ajuda, né? Porque se você não sabe, a comida é muito elaborada, então sempre vai ter um hambúrguer que facilita, lá também tem. Então, eu amei aquele restaurante. É, maravilhoso. Você Muito, comeu lá também, muito Rafa? bom. Não, esse restaurante? comi em outro. Não vou lembrar o nome, mas tem alguma coisa no ar, no nome. Sim. É que meio fica que no um cantinho, estilo- assim, É, né? que fica bem no cantinho, você até se perde lá dentro, porque ele parece que está dentro de uma caverna. Ah, que legal. Ai, Muito demais, gente, legal. não viu. E eu fui lá porque eu gostei do menu. Eu fui olhando antes de chegar na área do Harry Potter, eu falei, vou comer lá e preciso ver onde. Então eu já comecei a ver em Putz, que outras você pediu? áreas. Eu pedi era meio que uma baguete de pretzel. Eu não lembro qual carne que era, mas tinha alguma coisa de cerveja no molho, com Bom. queijo. Ai, que delícia. Uhum, É. muito Pra bom. que lado? Que é pro lado do Batatas. circo ou pro... Pro lado do circo. É Que mais legal. pro lado. Muito bom, muito bom. Muito bom Nossa. mesmo. Tem opções ali, então, era quick service também? Quick service, isso. E aí pedia no celular também. Isso é uma coisa importante. Eles dão uma orientação muito forte do celular. Muito. O nosso, no primeiro dia que a gente foi no Toad ali, a gente não conseguiu usar Não tava pelo funcionando. celular, não estava Nossa. funcionando mesmo, não é que não estava funcionando, então eles dão essa opção do Uhum. caixa. Mas eles dão de uma forma Muito muito foco. mais... tem muito menos caixa do que a Disney, que a Disney tem o Magic Mobile, Uhum. só que tem muito caixa, né? É. Ali não, ali você tá vendo que eles querem que seja 95% Sim. pelo digital Pelo- mesmo. Tanto que quando eu entrei, eu meio que entrei na parte que era de bebidas. Então, sabe quando tem aquelas... Sim. Como que fala? As
pias, enfim. Sim. Tem aquelas torneiras de bebida. E tinham 2 funcionários e mais ninguém. Aí eu olhei e falei assim, gente, será que eu entrei no lugar certo? E aí eles perceberam minha cara de espanto de tô no lugar certo. Eles, é só entrar por essa porta. Aí você entrava, aí sim, tinha um salão grande, com um monte de cadeira. E aí você só via os garçons, na verdade, andando. E em cada mesa tem ali o QR Code pra você ler e fazer o pedido. Que daí fica até um gancho que é muito importante baixar o aplicativo da Muito. Universal. Já faz um cadastro, porque você precisa do aplicativo durante Sim. o dia, né? Exato. Exatamente. É. E é muito legal passear nessa área e tem muitos detalhes, né? Aquela escadaria Sim. ali. É Montmartre ali em cima? Montmartre. É Montmartre, né? Eu Aham. olhei ali, eu achei que fosse, mas é Montmartre, né? Sim. E o que é legal são os personagens andando ali na área. Sim. Ai, Nossa, Eu muito legal. passei e falei, será que é de propósito? Cê- É óbvio que é de propósito. É, porque é Alguém muito se fantasiou perfeito. Mas o pior é que eu vi muita gente no dia que eu fui, porque não é fantasia, é fantasiado, né? É. Usando, assim, essa estética dos anos de Paris, assim, de Gente. boina, De boina, com a sim. casa a casa da escola, e uniforme, assim, eu achei bem temático, e a sainha, eu Sim. achei que o pessoal tá pegando essa estética de Paris, diferente do que você vê, né, no 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 Animais Island Fantásticos é azul marinho? O... É mais azul, marinho Ah, e, tá, e muda também essa estética de ser uma coisa mais clássica, Ah, tá sabe? bom, é. Tanto que se você entra nas lojas, é muito diferente as lojas de lá para as lojas dos outros parques. Sim, é. E uma coisa que eu também sinto falta nas lojas é ter mais coisa, assim. Sim. Eu acho as coisas muito genéricas de Harry Potter que tem lá. Eu acho que sim. são coisas que você encontra aqui no Brasil igual, se não mais bonita. Sim. Tipo, as camisetas eu acho muito caro pra... As camisetas hoje em uma dia tem muita qualidade, opção legal aqui, É. né? Sim, Uhum. muito mais. Aí eu sinto, sei lá, eu queria um balde de pipoca de Harry Potter. Sim. Queria um copo, É sabe? que você pensar como treinar o seu dragão, criar o Todos balde, têm. o Mario, é Sim. verdade. E aí eu sinto um pouco de essa falta, né? Sim. De ter mais essas opções nas lojas. Eu amo, mas, né? Sim. O merchandising se mistura ali, né? Você coloca muita coisa de Harry Potter também e Sim. dos Animais Fantásticos, né? Então é uma área de Animais Fantásticos, mas com muitos produtos do Harry Potter, né? Sim. Uhum. E aí, perguntei pra Gi, perguntar Ok. pra vocês agora. Depois você fala a sua resposta também. Ah, São tá 3 bom. áreas do É. Harry Potter. Como que vocês ranqueiam essas 3 áreas? Ai. Puts. Olha, as minhas. Primeiro, Island of Adventure, que é a área de Hogsmeade. Aí, em segundo lugar, o Beco Diagonal. Não tem como. É. Em terceiro lugar, a área de Paris do Epic. Porque, querendo ou não, não é Harry... A área não é É. Harry Potter. Sim. Então, tipo, isso já... Se fosse pela atração, Exato. primeiro lugar por tudo, assim. Mas a área em si é bem diferente dos filmes, né? De Harry Sim. Potter. Não tem Entendi. nada a ver. Então, aí pra mim pega muito mais esse lado dos dois. Então, Island, Sim. Universal e depois o Epic. E a Rafa? Eu falaria primeiro Beco Diagonal. Também acho. Eu acho que é o que mais me impacta. Eu acho que também foi a primeira área de Harry Potter que eu visitei na vida. Então, e depois eu fui nos estúdios em Londres e pra mim é muito parecido. Sim. Muito, muito mesmo, se não idêntico. Então, me chocou muito mais. Então, eu colocaria Beco Diagonal, depois a área do Island também, Hogsmeade. E, por último, por conta, exatamente pelo que a Rafa falou, de ser de Animais Fantásticos, o do Epic. E você, Gi? Eu tô com a Rafa também. Essa mesma ordem? É. Ah, você mudou sua Não, opinião. é porque eu falei, por conta da atração, eu fiquei na dúvida onde eu colocava. Mas pensando em área, eu tô com a Rafa. Sim. Mas Porque então a você- atração dá um conflitinho, mas pela área... Sim. Porque é meio que isso, eu, por exemplo, não tenho conexão nenhuma com Animais Fantásticos. Uhum. Então, Então vocês Legal, três tô em falaram Paris. que o terceiro colocado é do Epic, né? Sim. sim. A área, É, sim. e aí área, vocês... sim. É que o daí primeiro vem e o a segundo atração. muda. Se Que for daí atração- mexe com o seu coração. É. Nossa, aí é É. difícil. Eu acho que tem um ponto também, sobre tudo isso que a gente tá falando, tem uma coisa que... A nossa relação com o parque, ela vai amadurecendo ao longo do tempo. Sim. Quantas vezes a gente vai, o que a gente já viveu naquele parque. A Rafa citou ali uma história. Você foi pedida em casamento? Foi, na frente do castelo Então, de Hogwarts. Assim, pra sempre. Aquilo vai ser algo que você vai se lembrar pra sempre. Então, acho que tem muito disso. No primeiro dia eu falei, Gi, eu tô achando esse parque um pouco mais frio. Uhum. Mas aí eu entendi que é meio... Você vai desenvolvendo essa relação ao longo do tempo, né? Sim. Então, talvez essa área de Paris, primeiro, ela pode ter ampliações no futuro, pode se tornar mais robusta. E eu acho que tem muito disso também, né? Os momentos que a gente já viveu ali e tal. Então, Sim. assim, é uma área incrível, não é que... Né, é maravilhoso. Sim, é maravilhosa, não a atração é perfeita.
Mas acho que é um pouco disso, né? É, a mas eu relação vi que você gente tem com o falando assim, filme. não, porque deixou o beco diagonal. Eu falei, gente, não deixou. Não. O beco diagonal, pra mim, é um negócio... O Beco Diagonal é incrível. é né? muito Primeiro bom. que, É. pra mim, na minha cabeça, já não dá pra comparar. São filmes É diferentes. isso, é diferente. Então, assim, não faz sentido. Não dá pra falar que um é melhor. É. Lá é melhor se você for fanático por Animais Fantásticos. Assim, aí exato. você vai amar. Que realmente é muito fiel ao filme. O circo é bizarro, assim. Sim. É realmente muito, muito fiel. Mas, não tem como comparar. Não. Então, gente, essa foi a área que a gente falou dos Animais Fantásticos, do universo aí do Harry Potter. Então, resumindo, uma atração principal que é incrível, que é do Ministério da Magia. Tem o circo e muito provavelmente você vai ver esse vídeo no futuro. Talvez tenha novas atrações aí. Sim, E boas opções de alimentação ali dentro da área, que é sempre muito importante. sim. E é isso. Concluímos agora as 5 áreas. E eu gostaria de começar a gente fazer as considerações aí finais do que a gente achou do parque, algumas perguntas que as pessoas têm feito com bastante frequência, falando bastante das áreas, né? Uhum. Sim. Sabe um negócio que eu achei, já falando num geral do parque? A alimentação do parque. Todo lugar que a gente comeu, a gente gostou da comida. E eu acho que é super... A gente comeu uma pizza lá, não é? Eu fiquei Ali morrendo no- de vontade. No Pizza Moon, muito boa pizza. Moon. Que Era com- pizza... Tipo aquelas pizzas que dá saudade de comer, sabe? Ela é... Uhum. Era com cogumelo e azeite Nossa. trufado, muito boa. Nossa, era boa. E Nossa, assim, é um nível bom de preço, que é um quick service. A Sim. pizza acho que era $18 e... É que eu não vou falar que dá pra comer em 2, mas pessoas normais dá pra dividir, Dá assim. pra dividir. A Gi pediu... Eu falo pra Gi, eu prefiro comer 1,5 do que dividir uma. É. Aham. Ela pediu uma, eu pedi outra, mas dava tranquilamente pra Sim. ter dividido. Só que eu achei, meio que, num geral, eu achei a gente comeu bem É. os dias que a gente tava lá, né? Eu pedi um brownie bom. Aquele brownie. Era um brownie, Faltou era um ser brownie quente. com marshmallow em cima e com calda. 15 segundos no micro-ondas ia ficar Nossa. perfeito. Ó, derretidinho, Eu- mas... nossa. É. Eu não Mas aguentei é bom. você falando no vídeo, tipo, não lembro agora, altas expectativas, não sei o que, nota 6,5. É. Tipo, comeu, nota 6,5. Tipo, meu Ele Deus, foi ficando não, meio não. triste, assim, no vídeo, tipo... Era questão de 6,5. 15 segundos no micro-ondas É. ficava perfeito. Mas enfim, alimentação... Quando você comeu nesse bistrô Uhum. Foi da um França, bistrozinho, você comeu sim. ali no restaurante grande. Vocês comeram mais em algum lugar? Aí eu comprei o chocolate, mas Só a não Butterbeer. comi. E a É. Butterbeer. Eu e- esqueço de comer quando eu tô em parque. visitei. É, você vai isso indo, também, né? você vai indo. E eu tenho medo de Total. passar mal também, sabe? Comer É, demais. dá gente. enjoo, é. Posso dar uma dica? Não É. tomem a Frozen da Butterbeer antes de ir na Stardust. Nossa! Sério. Não Muito que... Gente, eu fui direto. Não façam isso. A alimentação, de uma forma geral, nos parques, no Epic Universe, me chama muita atenção, é muito melhor. Eu acho Sim. tanto o Universal quanto o Island Nossa. muito fraco. Sim, Só que aí tem um também acho. motivo pra isso. Você tem o City Walk ali com muitas opções de restaurante, então é meio que mata as possibilidades de ter Sim. Você dentro sair com uma dos fome, parques um super restaurante. Uhum. Nesse a gente comeu em 3, a gente comeu 2 dias. A gente comeu o Toad no Pizza Moon Moon. e no restaurante grande Quick Service ali do Harry Potter. Uhum. Os 3 foram muito bons. Sim. E tem os restaurantes também table service ali. Então, nível de Sim. alimentação ali muito bom. Uma pergunta que estão fazendo muito e que vai entrar no nosso dia, na nossa agência. Se tem que visitar, se um dia é suficiente ou se 2 dias são necessários para conhecer o parque como um todo. 2 dias. 2 dias. Nossa, No foram- mínimo, foram eu diria, unânimes. viu? É, eu também É. acho. Que é isso, é o que a gente falou. Só, por exemplo, a área do Mario. Você fica ali, você fica Sim. lá umas 5 horas, Sim. tranquilo. A gente tava pra gravar, aí a gente falou, nossa, temos que sair daqui, porque a gente fica lá brincando. Sim. E é isso, daí entra lá na parte do Harry. Cada detalhe, cada vitrine, Você vai Sim. se perdendo. Pra curtir mesmo, são 2 dias. E principalmente agora pelo hype, né? Sim. O parque vai ser um parque novo, inaugurado Exatamente. agora, então as filas vão ser grandes. Talvez as pessoas não consigam fazer tudo em um dia só, Sim. então vai ter que dividir pra Sim. aproveitar. Além de não ter atração ruim, é meio que... Não é legal, todas são legais. Sim. Tem a coisa de não conhecer. E o fato de não conhecer tem o ponto de, primeiro, você vai olhar para muito mais coisa e vai Uhum. parar em mais detalhes que em parques que você já conhece. Você não pararia. E o deslocamento. Deslocamento é um problema menor até. Mas é isso. Você Super. quer, tipo, aquela TV, o quadro ali que fala. Eu Uhum. vou. É uma vez que eu fui, não vou mais. Mas Sim. a gente ficou ali ficou uns 10 minutos ali, porque a gente ficou 5 minutos a pessoa esperando e depois 5 minutos nós Sim. interagindo. Então, na Uhum. primeira visita, tem muito mais detalhes que você quer observar. Sim. Então, eu exatamente. concordo com 2 dias.
Quem vai perguntar se um dia com Express ou 2 dias sem Express. 2 dias com Express. 2 dias, 14 dias com Express. 14 dias. E também, né, lembrando que a pessoa também vai conseguir aproveitar pegando um dia só, né? É Não isso, vai é. ser nenhum É, problema isso. se você só tiver É. um Tá tudo dia. certo. Talvez você tenha que ter as prioridades, Sim, né? Mas Sim. super dá pra curtir, um pouco mais rápido, mas Mas dá pra Sim. curtir. Sim. acontece. E o que eu considero, por exemplo, eu estava numa viagem, eu, jovem, com uma outra amiga. A gente, criança, a gente sabe que demora, que Exatamente. tem todas as questões envolvendo uma família com crianças Sim. indo. Então, eu acho que E pensa, a gente chegou cedo no parque. A gente ficou até praticamente fechar o parque e a gente fez todas as atrações. Sim. Mas a gente não viu muita coisa. A gente não teve essa experiência que vocês tiveram de ficar mais tempo numa área, Sim. de olhar mais detalhes. Eu olhei mais detalhes da área do Animais Fantásticos, mas porque eu tenho uma ligação maior. Sim. Mas se você quiser olhar de todas, não dá Não um dá. dia só. Sim. Recomendamos, então, de forma unânime 2 dias, mas é isso. Se tem um dia, se é isso que pode, sim. seja por questão de investimento, seja por questão de disponibilidade de tempo, é melhor do que nada, certamente. Sim. Inclusive, agora temos o serviço de guia virtual na Orange Viagens, onde nós te guiaremos com ou sem Express, dá para fazer as duas modalidades, com o nosso guia virtual na nossa agência. A gente tem para os parques Disney, parques Universal, e agora já temos para o Epic. Nossas guias já estarão visitando nos próximos dias, aí praticamente, próximos dias agora que elas Já, vão. essa semana Agora, agora. Segunda-feira que daí, É. né? Então, não só estudamos muito, como conhecemos em loco para te oferecer o melhor serviço. E assim, Ajuda eu muito. vou. Pra mim é maravilhoso o guia que você não tem que ficar nervoso no celular. Nossa, me dá uma agonia, Sim. porque assim, você tem que ficar acompanhando a fila. Você tá com a guia, nossa, a próxima atração é essa, Uhum. beleza, fechou, tchau. Você não precisa ficar no celular o tempo inteiro. Sim. É. Então eu acho perfeito. Economiza muito tempo, né? Exatamente. Porque a gente acaba, às vezes, se perdendo ali no aplicativo. Ou... Exatamente. Enfim. E não é nem pela questão que a gente falou, um parque fácil de andar, não é nem essa Sim. questão de mapa, né? O guia não é um mapa para Não, você. exatamente. É fácil andar, mas é escola dinâmica, um dia antes. A questão até noturna, o que vale a pena deixar para noite, qual que é a dinâmica das filas. O Mario Kart no começo do dia bomba, depois dá uma Sim. sossegada, enfim. Essa Até dinâmica. dicas, né? De Sim, restaurante, exatamente. de alimentação. O que vai ter aqui? Aqui está com criança, mais legal. Os horários dos Perfeito. shows também, pra sim. conseguir Você não fazer as perde nada, atrações. É verdade, incluindo shows aí, Show. muito difícil você fazer tudo num Sim. dia. É. Outra questão que a gente recebeu muito foi se é um parque para crianças pequenas. O que você acha, Gi? Tipo, Olivia? É. Eu acho que não. Porque A Olivia tem 3 anos. ela tem 3 anos. Então ela iria no parquinho e no Yoshi. Eu acho que assim, é que. por exemplo, Se a família quer ir. É isso, a vai. dinâmica da minha família é assim: vai no carrinho e vamos durante o dia Uhum. trocando. Porque isso é legal também. Tem o Family Room, tem toda a atração. Então vamos, tamo junto e é isso aí. Mas pra criança se divertir, não é um parque que ela gostaria, tipo, que ela vai se divertir. Sim. Não é? Um público mais infanto-juvenil começa a aproveitar. A atração de com maior estatura necessária é 1,22. É. Então, uma criança aí de 5 a 6 anos, dependendo da criança, já consegue ir em tudo. Isso é bem legal, né? Sim. Isso é legal. No Island tem a Hulk, que é 1,37, se não me engano, de cabeça, 1,37. Nessa é 1,22 a mais alta. Uhum. Ainda que a criança possa escolher ou não. Sim. Se ela for uma criança corajosa, Ela vai vai. fazer lá, tudo. né? Eu Tem, fico os espantada. americaninhos vão em tudo. Nossa, eu sempre eu falo, nossa, tô com medo. Você olha a criancinha mó feliz. Me Você fala, sinto muito "Meu, mal. Eu Mas- também, eu fico meio ofendida. Eu aqui assim. chorando na fila da Hulk e essa criança animadíssima. Tá feliz. Mas eu concordo que também é um parque mais infanto-juvenil Sim. para crianças Mas pequenas. a Universal, num geral, ela não é um parque. Eles não põem são uma área parque. por parque que é mais exatamente, infantil. mais infantilzinha. Sim. Mas a gente sempre levou o Lucas desde bebezinho e dá certo. Eu acho que é muito assim, para quem quer a viagem, é só para criança. Se é só exatamente. para criança, talvez os Sim. parques Disney sejam Mas mais... nunca é, né? Não, se é uma combinação, então vai no Magic Kingdom, que vai Sim. ter muita coisa para criança. É. Aí vai nos parques Universal, que vai ter menos coisa para criança, mas os pais vão aproveitar mais. Acho Sim. que Aí esse vai que é ter o que comprar a caminho. criança com aquele pirulitinho, Dá né? um pirulito, Sim. dá um... uma pelúcia. Dá uma né? pelúcia. Vai. E eu acho que a parte visual também do Epic pra É. criança, imagina. Isso é. A área do Olivia Mario. entrando no Exato, Mario, ela ia pra pirar. Né? É. Colorido. A área de como treinar seu Seu dragão, dragão, também é a exatamente. mesma coisa. Do Harry Potter é mais ou menos, É. né? Parque Mas- Sapo tem Paris. Eu acho que essas duas principais pra E criança, é verdade, mesmo que o não dê pra ir na visual- atração, é o visual.
Agora uma pergunta importante, hein? São 3 parques hoje da Universal. Tirando o Vulcano aí, que é aquático, um pouco diferente, 3 parques da Universal. Vou começar pela Gi. De 1 a 3 aí, top 3, qual o seu preferido? Como que está o seu ranking? Acho que eu fico com Epic, Island e Universal por último. Nossa, difícil. Eu achei Não, difícil. Epic. Primeiro, Epic. É. Agora, entre o Island e o Universal, eu diria, eu acho que é Universal Studios. Primeiro. Segundo e de terceiro, E Island. terceiro, O Island. Ó, Isso. ao contrário. O meu vai ser diferente. O meu vai ser o Island, Epic e Universal. Tá. O da Rafa foi segundo. Foi tudo diferente, então. Foi. É. E o seu? O meu acho que é Island, Epic e Universal, igual da Rafa. Epic, Island e Universal. Não, Island, Epic e Universal. Tá bom. Por um motivo específico, porque o Island tem 2 montanhas russas ali que eu gosto bastante. Eu evito montanha-russa, também. então. Eu já passo. E aí uma coisa, algo que eu falei ali nos stories e que pra mim é uma consideração assim. O que eu acho, tanto que a gente colocou o Epic como o primeiro aqui, né? Mas, Sim. na minha opinião, falaram muito que ele ia redefinir a experiência em parques temáticos. Eu acho que ele tá na briga aí. Não Sim. acho que ele tá não. destruindo todos os outros. Vocês concordam com isso? Vocês acham ele Eu concordo. muito além dos outros? Concordo também. Acho que o que ele tem muito além é a tecnologia. Sim, É. exatamente. Mas assim, em questão de magia, em questão de mundos, eu acho que isso tá pau a pau. Ele entrou pra brincar junto. Mas a tecnologia, ele realmente é diferenciado, acima. assim. Que a tecnologia me pegou bastante. Eu também. Muito, muito. Esse lance você definiu muito bem. Parece que eles inventaram o 3D sem óculos. Exato. É tipo 4D. Você vive um eterno 3D. Exato. É um parque realmente muito tecnológico e essa tecnologia trouxe uma experiência legal, né? Que eu Super. falei de alguns exemplos ali. O King Kong e o Velozes e Furiosos. Pra mim são 2 exemplos de atrações muito tecnológicas e muito ruins, assim, que dão um Sim, efeito no nossa. final que não Nossa, é tem, muito ruim. não tem graça nenhuma. Toda vez que eu ponho no Jack, tem gente que gosta e tal, tudo bem. Mas eu acho muito ruim, assim. É um efeito que parece que descobriram uma tecnologia e já colocaram ali Sempre quebra. rapidinho, Sempre quando eu tô na atração, quebra, gente. Desculpa, Então mas essas quebra. duas, no Epic parece que eles usaram já tecnologias que estão muito maduras e que eles conseguiram Sim. extrair o máximo disso, né? Sim. Então a gente sempre fala, né, que a Disney é mágica e a Uhum. Universal é tecnológica. E de Sim. alguma forma a Universal conseguiu trazer a magia também, né? Sim, eu Principalmente pelos senti, temas foram muito bem escolhidos, né? sim, eu senti esse adicional da magia agora. Claro que nos outros tem a parte do Harry Potter pra mim, mas de restante, assim... É que eu acho que é isso. Por exemplo, o Universal. Uhum. É confuso. Você tá na Sim. múmia, daí do nada você tá no mime. Isso, é muito rápido. Daí é isso. As áreas de Harry Potter, acho que é sempre um... Uhum. Aí assim, aí mexe com a magia. Mas é isso, a Universal era muito... Minion com Shrek, lembra? Sim. Tipo, então, Misturado. É muito... Smurfs. Exato. E isso ajuda, né, os Então, portais do Exato, Epic então a você separar. realmente fica imersivo ali na magia. É muito bem feito. Agora outra pergunta fácil. Top 3 de atrações do Epic. O Ministério da Magia. Aí fica as 2 montanhas russas, como Treinar o Seu Dragão e Donkey Kong. O meu é exatamente igual ao seu, Gi. É. Pra mim é isso. Top Não tem 3. como. Não. O meu Ministério da Magia, a segunda eu diria a Montanha-Russa do Como Treinar Seu Dragão. E em terceiro, eu ia falar Stardust. Não mente. Só pra brincar, só pra brincar. Não, eu ia brincar. A do Frankenstein. E a Não, sua? A minha é Stardust primeiro. Mas aí, segundo, Ministério da Magia, por todo o contexto tecnológico, Uhum. muito bem acabada. E a terceira, Mario Kart, por vínculo emocional e... É mas- muito legal. Mas é isso, todas as atrações são legais, isso que é incrível. Sim, não tem atração que você fala, putz, essa não valeu, Essa é não ruim. valeu a fila. Sim, Todas são muito boas. todas valem. Uma coisa mesmo. que eu lembrei agora, que eu acho legal até pontuar, é a questão dos lockers. Da tecnologia Ah, é dos verdade. lockers, Sim. que agora é por reconhecimento Nossa. E é facial. muito rápido, né? Isso é Muito maravilhoso. rápido. Você não precisa ficar segurando o seu cartão, né? Pra poder passar lá, É. ou o papelzinho. ingresso, do Ou o ingresso sempre esquecer tá lá no celular. dentro, Eu já fiz Sim. isso várias Ah, vezes. também. Esqueci. Inclusive, nessa viagem a gente fez no Island, a gente esqueceu No Hagrid's. na Hagrid's e teve que pedir pro cara ir abrir. Então, isso do reconhecimento facial, maravilhoso. Maravilhoso. E no Express vai ser assim também, né? E é muito rápido, achei que ia ser, Sim. assim, que ia ficar lendo ali a facial Sim. por um tempo e tal. É muito rápido Ah, e é legal sim. que, inclusive, quando você erra
tem várias sessões, né? Quando você erra a sessão, ele fala, sua sessão é a outra ali. Sim, ele isso é fala, maravilhoso. vai na Tudo. 4. É. Eu errei umas E duas não, vezes. e não importa, assim, até a qualidade da foto. Você tira a foto, Eu você fala, tirei com nossa, ele óculos, não vai me inclusive, né? reconhecer. Exato. E ele reconhece. Reconhece. É muito bem Muito feito, bom. muito bem lembrado. Agora, pergunta final para sintetizar tudo isso que a gente falou. Começar pela Gi. Qual foi o seu momento mais marcante e o que te faria voltar ao Epic? Acho que marcante é estar ali com você, com o Lucas, que a gente viu, assim, o anúncio do Parque Novo, a gente viveu tudo. Então, a gente viveu desde a hora que anunciou, a estar ali, realizando... Nossa, eu tô aqui dentro do Epic, acho que a hora que a gente entrou ali, Ilhos, aí entramos ali no Epic, foi o momento marcante, assim. Estamos aqui. E o que te faria voltar? As atrações, tudo. É um parque que eu voltaria. É assim, tem que estar no combo na viagem. Rafa? Sim. Eu diria que foi a mesma sensação de você ter visto o anúncio, eu pelo menos ficava acompanhando a construção, aquelas vistas aéreas que eles Sim. faziam, eu acompanhava todas. Então, para mim, entrar ali foi muito marcante. A parte do Harry Potter também. Eu acho que todas as áreas, principalmente a do Mario, que foi a primeira, mesmo não tendo aquela ligação, quando eu entrei, eu falei, gente, isso é absurdo, assim, é muito real. E então foi isso. E eu voltaria por tudo. Por tudo. Não deixaria nada de fora, sem dúvida. E eu, assim, além do que as meninas já falaram também, de ter entrado ali, passado pelo portal, você fala, meu Deus, eu tô aqui, é real. Eu acho que a minha ficha não caiu durante o dia que eu tava lá. Por mais que eu tivesse passado, eu tive esse sentimento ali na hora, mas era tanta coisa acontecendo que eu tava vivendo um sonho na minha cabeça. E aí, acho que caiu minha ficha a hora que eu sentei, era umas 7 da noite, na frente do Ilhos, que tem tipo um show Sim. no lago. Sim. Então, eu fiquei sentada tomando minha butterbeer lá, e vendo o show, assim, e o pôr do sol, muito bonito. E aí eu olhava pro lado e falava, gente, eu tô aqui. Tipo, eu tava vendo isso agora, né, tava vendo no Instagram e eu tô aqui. Então, assim, realmente esse sentimento é surreal. E a gente que trabalha com magia, com sonho, a gente tava vivendo um sonho lá, que é o que a gente vende todo dia. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso. E não tem nem como não voltar pra lá. Até porque, como a gente foi um dia só, né, eu queria ir mais. Sim. Queria realmente aproveitar com mais calma. Mas quando tiver a oportunidade, irei. Mas é isso, com certeza eu voltaria. Maravilhoso. E pra mim é isso. A Gi falou, vocês falaram também. O fato de a gente trabalhar com isso torna tudo um pouco mais... Não mais mágico, porque não trabalhar, você se sente na magia também. Mas a gente acompanha mais passo a passo, Sim, é isso. A gente acompanha quando tem um anúncio. O anúncio foi feito faz tempo já. Teve a pandemia no meio dessa construção. É verdade. Teve muita coisa que aconteceu, tanto ali, né, em termos de mundo, quanto nas nossas vidas também. Então a gente se vê naquele momento do anúncio. Nossa vida era completamente diferente. Não lembro exatamente, mas imagino que tenha sido ali 2018 ou 2019 Acho o que foi anúncio. 2019. Então são 6 anos aí entre projeto e construção. E a gente está há 15 anos nisso, né? Desde 2011 tá o Roteiro em Orlando. Primeira vez que a gente vê um lançamento dessa magnitude. A gente teve nesse meio tempo, teve a área de Star Wars, teve As próprias áreas de Harry Potter. a área de Harry Potter, teve muita coisa nesse... Mas um parque inteiro é muito incrível, né? Sim. Então, para mim, realmente, o momento mais marcante é estar ali, de fato, e ver que tudo que era notícia e era projeto e era imagem de drone, a gente estava vivenciando ali e a gente teve o privilégio de vivenciar em primeira mão. Sim. Né? E o que me faria voltar é o que nos faz voltar para Orlando o tempo todo, né? Um destino que não cansa, um destino que a gente aprendeu a se apaixonar, que eu acho que nesse aspecto trabalhar com isso é até pior, né? Porque você tá o tempo todo relembrando o quanto é legal. Você volta de lá com a próxima planejada. Já Sim. você tá pensando, já posso pegar isso, já posso pegar aquilo. Eu já tenho a próxima planejada. E o Epic tá no meio. Tá no Não tem meio, como. Tá no meio. Então é isso. Gente, agradeço demais o bate-papo, foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Amamos, incrível. Gostei muito. Muito, muito bom. E em breve estaremos falando aqui sobre outros temas também que ficaram para trás. A gente não falou hoje sobre hotelaria ali, sobre o Ilhos, sobre os hotéis que estão ali próximos. Se os hotéis podem dar para ir a pé, se não dá, o quão próximo é o Ilhos. Enfim, tem assunto pra caramba. Fica ótimo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscrevam no canal. A gente vai se vendo por aqui. E, tem muito vídeo sobre o Epic aqui no canal. E aqui já tá aparecendo alguns cards com esses principais vídeos. Assistam, se inscrevam, curtam e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, Tchau, gente. gente.